essa frustração com a mediocridade é a dissonância entre o que você deseja e o que você realmente quer. Você não quer perder aquilo que você tem hoje, que lhe consome, que é o teu vício, que lhe destrói, mas que você gosta de verdade, né? Eu me lembro mais ou menos do que eu falei. Eu disse assim, Deus, tu conheces a minha condição. Tu já me abençoaste no nível que eu nunca achei que fosse abençoado. E hoje eu passo por uma situação que eu nunca achei que fosse passar. Eu não pedi Gabriela. Foi o Senhor que me deu. E ela é tua. E eu não aceito isso. O Dr. Jorge disse que filho de pobre não tem essa doença. E a minha filha hoje é filha de pobre. Então eu quero que o Senhor cure ela agora. Em nome de Jesus. Turma, estamos aqui, segundo programa, segundo episódio do Unboxing Cast. E esse tá brabo, viu? Eu falei mais cedo que eu nunca sentei pra conversar com esse cara e sair sem aprender alguma coisa. Não, ó, esse aqui eu preciso falar porque esse convidado aqui, ele é um mentor pra mim. É verdade. É um cara que eu admiro, eu sou fã e eu não tô falando isso porque eu tô na frente dele, porque eu falo isso nas costas. Eu falo isso pra quem eu Pra quem me conheço. pergunta sobre Quem ele. conhece esse cara, eu sou admirador real, porque é um cara do fazer, é um fazedor, é um cara da prática. Não é gente de teoria que só fala coisa, não. É um fazedor. É um cara de E uma resultado. frase dele, Marcão, é: se você não sabe o que faz pra vender, você não sabe vender. Pra alguém falar essa frase, tem que ter ousadia e resultado, viu? E quem é? Seja bem-vindo, Thiago Eugênio. Fala, senhores, Marcão, Gustavo. Olha, eu não vim aqui só pra isso, não, mas a minha dose de dopamina e de autoestima eu tô levando já, tá? Meu amigo, eu fiquei pensando quais seriam as melhores maneiras de anunciar você, porque assim, de verdade, cara, eu sou um admirador seu. Muito obrigado, irmão. Sou seu fã. Todas as oportunidades que eu tenho de estar ao seu lado, eu aprendo um pouquinho mais, eu saio um pouquinho mais inteligente e eu fico muito feliz nisso, porque assim, é o tipo de pessoa que eu quero estar sempre em ponto de contato, acompanho o seu trabalho. Às vezes que eu tive a oportunidade de ir lá no seu escritório, na Sling, para gravar um vídeo com você, a gente ficou 2, 3 horas Verdade, e essa sua verdade. dedicação, sua entrega genuína é o que me faz ainda mais ficar admirador de tudo que você faz. E, cara, obrigado por aceitar esse convite. Vamos bater esse papo aqui. Temos alguns minutos aqui para destilar muito conhecimento. Eu sei que você tem muita coisa para nos ensinar e estamos aqui para... A verdade é que eu quero aqui aprender, tá? Então eu tenho perguntas, mas é perguntas com interesses de aprender mesmo. Então, Deixa eu dizer um negócio, Thiagão. Da minha parte, uma coisa que me chama muita atenção é que eu gosto de estar perto de pessoas que têm os mesmos princípios e valores que os meus. perfeito. Irmão, o quanto eu admiro a sua família, a forma como você cuida da sua esposa, como você cuida, você estava falando aqui nos bastidores, sua avó tem 100 anos e você ainda estava perto dela, irmão. Isso aí pra mim não tem preço. Isso pra mim fala muito mais sobre quem você é do que os negócios que você construiu. Perfeito. Porque negócios muitas pessoas constroem, mas a integridade de um homem A custo de quê também, né? Que as coisas é muitas vezes construída. custa um preço muito alto, as pessoas largam tudo pra ganhar o mundo e perder a vida, né? Perder a família. Senhores, obrigado demais pelas palavras, tá? Assim, de verdade. É propósito, né? Sem querer, eu nunca fui o cara que ser mentor de ninguém. Vocês sabem disso, falamos sobre isso já. Demorei pra aceitar esse título, se é que eu sou mentor de alguém, né? Mas assim, demorei para aceitar e talvez isso, pensando um pouco por esse caminho, foi isso que me fez me preparar tanto, né? Perfeito. E quando você entende o peso do que é mentorar pessoas, do que é juntar gente boa, né? Isso é um peso, isso não é simples. Então, o nosso propósito permeia essa vertente muito forte, né? Eu digo que pássaros iguais voam juntos. A frase não é minha, não sei de quem é, mas eu repito ela há muitos anos, né? Pássaros iguais voam juntos e está no nosso propósito construir esse exército de gente boa, né? Juntar gente, agregar gente, ver pessoas tendo sucesso. Eu sou um cristão autêntico, né? Eu sou evangélico há 27 anos já. E eu digo muito isso, assim, que o meu ministério, se é que eu posso chamar assim, não é a instituição religiosa, né? O meu ministério, onde eu me encontrei, foi ajudar pessoas em dores mais seculares, que talvez não sejam tão espirituais, né? Ou não são tão espirituais, mas são dores que afetam o espiritual. Perfeito. Né? Eu tenho mentorado e às vezes nem mentorado. Alguém me liga, como me ligou há pouco tempo, um irmão da igreja, um cara da igreja, assim, desesperado com um problema, porque ele começou a empreender e aquela curva lá das hot calls que eu falo muito de Iron Horse, né? Primeira curva é sempre de sucesso, você tem um leve crescimento. Se você não sabe o que é o crescimento inicial, você se perde e bota tudo que você tem quando vem as hot calls, né? Que é a parte difícil,
que é o segundo curva de crescimento, você se perde. E ele estava nesse processo e desesperado. E aí você percebe que, assim, cara, o cara está com uma dor financeira. Mas nas palavras dele você vê uma depressão começando. Dores emocionais, né? Um casamento começando a ruir, porque a mulher, de forma muito protetora por causa dos filhos, né, começa a cobrar ali um resultado que ele tinha até pouco tempo e não tem mais. Então, cara, isso se não tiver muito alinhado, né, se você não tiver muito disposto a crescer com segurança, o teu crescimento ele nunca vai ser exponencial, como se fala, ruir, né? Cara, Tiagão, você falando sobre crescimento agora, e Gustavo fala muito que oportunidade é um mix sobre você estar pronto, né? Eu falo que sorte é oportunidade, mas preparação, né? Que aí todo mundo fala assim, fulano deu sorte. Cara, tava preparado e a oportunidade bateu, ele conseguiu ir para cima, né? Contribuir com isso é uma esquina, a sorte, né? A sorte é uma esquina onde a oportunidade e a preparação se encontraram, né? Pronto, agora eu tenho uma analogia para o que já eu falava. posso explicar aquilo que eu falava agora de uma maneira visualmente mais fácil. enxergar. É isso, senhoras. Tiago Eugênio. Tiago, falando um pouquinho assim de você, para quem não te conhece, quem vai acompanhar aqui o nosso, eu acho que provavelmente, quase dificilmente alguém não lhe conheça aqui em Natal, não sabe quem é você. Afinal, você é um cara de movimento, um cara que está envolvido com muitas coisas. Me fala um pouquinho, rapidamente, de maneira bem resumida, porque eu sei que você tem uma bagagem gigante aí de jornada. Como foi que começou? Como você chegou a ser esse cara dos negócios, do growth, do marketing, das vendas? Da gestão de projetos. Gestão de projetos. Onde foi? Isso já veio de criança? Foi algo que você já tinha como os planos? Não, aconteceu e eu fui me encontrando na jornada. Como foi um pouco que Tiago Eugênio foi sendo construído? Cara, essa é uma pergunta excepcional e eu não sei se eu já respondi ela 2 vezes da mesma forma, sabe? Eu vou tentar organizar Espero que não. As ideias. Cara, eu comecei, como todo mundo, eu comecei pela necessidade, praticamente, né? Quer dizer, eu 100% pela necessidade. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu fui vender filtros de água. Roquem, era uma marca de filtros de água que tinha, que era tipo um multinível. E eu não vendi nenhum. Né? E fiquei meio frustrado com isso. A minha família toda é do Estado. Meu avô foi político, né? Foi vereador, foi deputado. Então, naquela época, antes da Constituição de 88, né, as pessoas entravam no Estado sem concurso público. Então, meus tios, indicação, minha mãe, né, indicava, ficava. Depois da Constituição, quem estava, continuou. Então, minha família ela é categoricamente funcionária pública, né? E eu vi isso a vida toda. E quando chegou minha vez, não tinha mais essa boquinha, né? Meu avô já não tinha o mesmo poder, a mesma influência, não podia mais também por indicação, tinha que ser concurso. Eu assumo que eu fui um cara que não estudei para concurso, né? Eu fui um péssimo aluno no 2º grau. Eu tinha um TDAH muito alto naquele tempo, ninguém entendia bem o que era isso, né? Então eu tinha... Nem existia TDAH na época. Nem existia, a gente só fazia ser ameaçado com a chinela, né? Que dava motivado. Esse menino não quer estudar. Pois é, então eu fui para vendas não porque sonhava em vender, porque ninguém sonha em ser vendedor, né? Nenhum filho nosso... Meu filho quer saber o que eu quero ser. Quero ser vendedor. Não tem, né? Vendedor é o que sobrou, né? Pois é o Jaque, né? Jaque não conseguiu outra coisa. E aí eu fui com... Apesar de que hoje, isso é... O olhar para isso é diferente. Você vai falar um pouco sobre isso, que eu sei que você tem uma frase que ela é... Me dê um cara que estudou igual a um médico para ser vendedor, que ele dá um milionário. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, tá? É simples, é fato isso. Né? E aí eu comecei em vendas de plano de saúde com 20 anos de idade, dia 28 de junho de 2000. Eu faço aniversário dia 3 de junho. No mesmo mês que eu fiz 20 anos, eu comecei a trabalhar como vendedor. Sem carteira, sem nenhuma ajuda de custo, nada. Eu passei 3 dias numa sala sendo capacitado e depois vai para a rua PAP. Para mim era desesperador. Vocês sabem, eu já disse isso, eu fui gago muito tempo. Então, assim, a primeira grande lição meu irmão, tá com medo, vai com medo. Sabe? E visualiza o que você quer. Eu sou o cara mais sonhador que eu conheço. Mas sonhador de verdade, assim. Eu tinha muita vergonha de dizer isso, hoje não tenho mais não. Eu sou de parar à noite na minha cama antes de dormir e projetar. O pessoal diz que você vive ou do passado, ou do presente, ou do futuro, né? Aí eu pergunto, cara, quem vive numa outra dimensão? Que nem é passado, nem é presente, nem é futuro. É só uma dimensão paralela. Que eu construo as coisas lá. Ou seja, eu tenho uma realidade de vida na minha cabeça que existe, que funciona. E eu
vivo a atual para encontrar, para Isso aí. Pra Meu aproximar desafio é dela. realizar Eu aquilo. ouso dizer que provavelmente muitas das coisas que você conquistou hoje foi baseado nessas projeções. Eu tenho que, certeza, Marcos. entre aspas, consideradas loucas por algum, Pois é. que você tá Algumas vivendo. é louca mesmo. E aí, quando você começa muito novo, e eu tinha ambições muito, muito grandes, né? Eu sou filho de mãe solteira, não tive pai. Eu tinha uma dor muito grande por isso no passado, né? Pela rejeição. O meu perfil comportamental bate muito nisso, né? Porque eu sou de dominância e conformidade. Então, essa carga toda me trouxe um peso que, se não fosse bem domado, era nocivo demais, que era um peso de Ou seja, raiva. é uma força brutal, E se mas você que não se sabe não dosar, controlada se não poderia souber dar usar. errado. História. Por isso que eu briguei muito, né? Enfim. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a vender, eu comecei a perceber assim, cara, eu preciso curar a gagueira. Primeiro ponto é esse. Eu nunca fui numa fono, eu nunca fiz uma sessão. E não sou contra, não, sou a favor, e hoje eu quero fazer. Mas eu não tinha grana para fazer. Né? Então, assim, cara, cuidado com as desculpas, porque eu tive várias. E aí eu comecei a vender e eu entendi que eu era bom com gente. Eu não era bom de vendas, porque eu era muito tímido e tinha muita aversão à rejeição. Tá? Então, mais um ponto. Controla isso, sabe? Porque muitas vezes o que você coloca ali como não quero fazer alguma coisa é um medo de ser rejeitado, é um medo de falhar, né? E eu coloquei um pouco aquilo de lado. Pra você ter uma ideia, de forma psicossomática, a minha mão tremia e suava antes de fazer prospecção ativa. E eu não tenho sudorese em mão, não tenho nada. Mas era tão forte a pressão de fazer uma ligação e falar com alguém do outro lado da linha, já que eu era gago, que o meu julgamento interno parecia que eu ia ser humilhado pela pessoa. Cara, Né? que foda. E aí, esse de desenhar as realidades ajuda muito aonde? Porque mesmo sem conhecer a PNL, trava às vezes, até hoje. Mesmo sem conhecer PNL, que eu leio muito, estudo muito sobre, né? Eu já tinha um pouco isso meio que intrínseco em mim. Eu construía realidades na minha cabeça para comparar. Tipo, Tiago, você vai ligar agora no telefone. Qual a pior coisa que pode acontecer? O cara lhe dá um não. Ele liga na sua cara. Ninguém vai Dizer lhe que não tem bater, ninguém vai tempo, lhe que não xingar. tá Ninguém... afim. E isso mudou em quê? Tá tudo certo. Ainda assim, eu sentia muita pressão, mas comecei a fazer. E aí, resumindo, 3 meses eu fui a supervisor da empresa, 3 meses depois, porque eu gostava muito de gente, não era bom com vendas diretamente, mas era bom com pessoas. Né? Então, eu aprendi a liderar muito, muito, muito cedo. A igreja me ajudou muito nisso, tá? Eu sou evangélico, como eu falei, há 27 anos, com 18 anos, quando eu aceitei Jesus, com 19 anos eu fui liderar os jovens da igreja. Então, minha primeira experiência com liderança foi aos 19 anos de idade. Isso é importante, quero falar, porque você pega muitos famosos artistas, essas coisas, que em cenários seculares, por assim dizer, hoje, mas se você for pegar o histórico dessas pessoas, elas passaram pelo ambiente da igreja. E aí eu queria só fazer um parênteses aqui, a importância que a igreja, o ambiente igreja, tem na construção da sociedade, onde muita gente quer denegrir. Perfeito. É absurdo, porque forma caráter, forma liderança, constrói maturidade, acima de tudo, faz ser uma pessoa de princípios e valores. Perfeitamente, Gustavo. Que mal um ambiente desse pode fazer Perfeito. para a sociedade, né? Quem transformou a minha vida foi Jesus Cristo. Isso aí eu não tenho dúvida. Perfeito. E não nego isso em lugar nenhum, tá? Quem transformou a minha vida, quem mudou meu caráter, né? Quem transformou mesmo. Era pro lado de lá e ele colocou pro lado de cá. Foi Cristo e só ele consegue fazer Perfeito. isso. Mas a instituição, o ambiente religioso, que muitos condenam, tá? Foi o que me ajudou a desenvolver essa prática. Tem uma frase de um filósofo, para quem não gosta de Bíblia, mas gosta de filosofia, de John Locke, que ele diz que todo conhecimento provém da experiência. Então, se você acha que foi transformado de alguma forma, mas você não passa por um processo para viver uma experiência, o teu conhecimento não é real. Não é prático, né? Ele é só informações É só que você teoria. tem. É só uma teoria, não é conhecimento. Né? Então, a igreja me ajudou muito. Eu digo mais, se você é pai, se você é mãe, tá? O maior presente que você pode dar aos seus filhos é criá-lo levando ele para a igreja. Criá-lo em um ambiente onde ele entende quem é Deus, o que são princípios, quais são os dogmas, quais são as doutrinas, né? Quem diz que ama seu filho, ensina ele que é a cegonha que traz a criança, ou ensina ele...
Cara, desculpe. Ou você coloca não sabe ele em o que é amor ambiente onde profundo. pornografia, Pois é. baixaria Foi é algo Pra aceitável. dançar dancinha de TikTok e tal. Cara, nada contra, tá? E eu sei que fazem isso muito, muito por inocência. Mas a construção de um caráter forte, tá? De jovens que vão mudar a estrutura da cultura humana e a estrutura da sociedade, são jovens que estão balizando seus caráteres em cima da palavra de Deus, pessoas que entendem que o que é correto não é negociável, tá? O que é correto não pode ser frustrado e o que é correto não é relativo. Não é correto para mim e para você é errado. Não, o que é correto. Ponto. Perfeito. Que a verdade, ela não é... O que é 1 mais 1 é 1. É isso aí. 1 mais 1 é 2, na verdade. E ponto. Aqui, em qualquer lugar, não tem esse... mas é porque... Não, veja bem. E aí a gente tá vivendo essa sociedade muito diluída, né? A Zygmunt Bauman já falava que é a modernidade líquida, né? E o quanto isso hoje é tão real na prática, esse hedonismo dessas pessoas só querendo o bem para si mesmo, correndo uma vida sem princípios, sem valores algum, abrindo mão, que a gente começou falando disso, para ter sucesso, mas subindo na cabeça de todo mundo, abrindo mão da família, colocando valores lá para baixo, se permitindo ser uma pessoa que ela não é, para poder conquistar um status. E aí quando a gente encontra pessoas que entendem isso, constrói jornadas de sucesso, constrói vidas de exemplo e não precisaram abrir mão dessa vida de verdade, a gente tem que se conectar mesmo, tem que aplaudir e bater palma, né? Tiagão, e quando foi nessa jornada de desenvolvimento que surgiu projetos? Porque eu acho que pouca gente fala ou falava sobre projetos nessa época. Sim. Já vi muita gente falar sobre marketing, já vi muita gente falar sobre vendas, muita gente falar sobre liderança. Mas alguém falar com tanta paixão sobre projetos e gestão de projetos quanto você, eu conheço muito poucos. Marcão, venda é uma coisa que me encanta. E eu comecei em vendas, como eu falei, né? Na Smile, passei pela Oi, passei por empresas de máquinas, passei por muita coisa diferente. E eu percebia que faltava alguma coisa, faltava a liga, como eu chamo, faltava o cimento. Porque vendas me frustrava como é que no mês você batia 100 mil e no outro você zerava, né? Cara, o que é que tem? E aí eu acho que conversando com um amigo, encerrando a faculdade, ele no caso, eu já formado, eu fiz marketing, só para ficar registrado. Me arrependo até hoje, não, brincadeira, pessoal. E aí ele disse assim, cara... Eu ia concordar, mas eu vou ficar quieto. Aí ele disse assim, cara, eu vou fazer... Não, civil. Me ajudou muito. Tem um diploma lá. E aí ele disse assim, cara, eu vou fazer gestão de projetos na FGV. Cara, aquilo me chamou a atenção, porque o que é que eu sempre vi é que, assim, desenvolver modelos era a minha praia. Aonde eu entrava para gerenciar, como eu fui gerente muito novo, com 21 anos, depois me abriu muitas vagas de gerentes ao longo dos anos, né? Com 23, 25 e tal. E sempre que eu entrava em uma empresa para gerenciar, a primeira coisa que eu queria desenhar era um modelo de vendas. Então, só já fazendo uma pergunta aqui. Vender não é de qualquer jeito, não é acaso. Tem metodologia. Tem processo. Cara. Na venda tem processo, tem técnica. Tem técnica. Incrível isso, mas tem. E tem padrão. Não é por isso que se você não sabe o que faz para vender, você não sabe vender. Começa a escrever o que você faz para vender. Quais são as etapas, como é que você vai ver que não é fácil colocar no papel. Qual é o seu roadmap, qual é o ciclo de venda, qual Mas é o seu quando você consegue colocar isso no papel, cara, traz uma clareza, assim, parece que ele explode assim na sua frente. Cara, porque você começa a mapear e modelar. Tá? Eu não vou entrar em processos complexos de projetos, mas uma coisa de BPM, que nem é de projetos, que é de processos, é BPM, que é uma forma de você estruturar processos otimizados, né? E a base é de mapear, que é isso, cara. Escreve como é que você faz. Escreve o cenário atual. Foi assim que começou os primeiros processos da empresa, sabia? Cara, é simples. Aí você vai identificar quais são os gargalos dali. O que é um gargalo? É um túnel largo que vem e de repente afunila, né? Aí você cria muito mais pressão e aquilo sai pouco do outro lado. Cara, como é que você corrige esse gargalo? Isso é modelar um novo processo. Simples. Aí tem toda uma complexidade para coisas maiores, mais densas, né? Que interessante. Mas é básico isso. O primeiro processo da Box, a gente levou uma porrada uma época, eu fiz, caraca, eu preciso documentalizar tudo, processualizar a parada, porque eu vou ser bem sincero, eu tinha medo de crescer.
a gente se sabotava e verbalizava um pro outro. E o mais complexo é que eu ficava alimentando a crença dele e ele alimentando a minha. Que a gente não queria ser grande, que 10 clientinhos ali tava bom, vamos criar uma boutique. Porque dá trabalho demais, pô, muito era- cliente. Aí, se a gente pegar 10 clientes assim, bom, a gente... Vamos ter uma vida confortável, legal. Vamos ser medíocre. A verdade era essa. Era uma mediocridade que a gente alimentava no outro. E aí, quando a gente entendeu que a gente não queria isso, eu fiz, cara, o primeiro passo na minha cabeça, óbvio, vender, porque toda empresa precisa vender, mas eu preciso processualizar as coisas, eu preciso organizar. Eu não sou naturalmente conforme, me tornei estável conforme adaptado, porque eu entendi que se eu não fosse organizado, eu não ia ter resultado. E eu sou influente dominante. Então, para mim, a organização é um desafio, mas eu me apaixonei por isso. E o primeiro processo da empresa foi no bloco de notas. Eu escrevi no bloco de notas, fiz exatamente o que você acabou de falar. Eu peguei o bloco de notas e escrevi tudo que nós fazíamos em cada área. Legal. Algo existia. Legal. Algum processo acontecia. No primeiro momento, o plano era... Não preciso saber se está certo ou está errado. Eu preciso saber o que é que está sendo feito e como. E eu precisava olhar para algo. É. Foi isso que você falou. Eu precisava escrever. E o meu desafio foi exatamente esse. Escrever o que eu faço. Um cliente, digamos que seja comercial, um cliente entrou. Quais são as etapas até ele entrar? E da entrada em diante, quais são as etapas que meu time faz, que eu já sei que tem que ser feito. Perfeito. E que isso já acontece repetidamente, ou seja, até talvez exista uma cultura assim, mas não estava documentado em canto algum. Pegando Começou uma aí. carona nisso aí, Marcão, desculpa, só pra eu não esquecer que é genial. Você falou na adaptação, né? Muita gente não dá os passos que deve dar porque não são passos confortáveis, né? Se eu sou de um perfil de dominante e influente, eu tenho dificuldades na organização, porque é uma coisa que eu preciso parar para fazer e eu quero estar falando, influenciando, vendendo, fazendo negócio e tal. Essa adaptação é um dos pontos importantes para o crescimento, é o quanto você quer, né? Meio que, É o fator querência, né? aquele clichê que fala que criança faz o que quer e o adulto faz o que tem que ser feito, né? E aí, para corroborar com isso, eu sou um cara de projetos, né? Eu desenvolvo modelos de negócios há mais de 10 anos. Eu não sou um cara de organização, pô. Eu sou de dominância e de conformidade. Eu não sou de estabilidade. Ser de dados é uma coisa, ser de estabilidade é outra. Eu não sou de rotina. Eu sou um cara que tem dificuldade com rotina. Então, o que é minha parte boa? A minha cabeça funciona como se fosse um flip charter. Quando você vai falando do Falou negócio, isso pra mim uma vez. automaticamente minha cabeça, como eu sou muito visual, ela vai encaixando todo o fluxo do Você vai sistematizando do mapa. as coisas. Tal. Sendo que eu sou ruim de colocar isso no papel e criar essa rotina por dias e dias e dias. Né? O que é que eu fiz? E fiz já grande, vamos dizer assim. É de ter uma equipe que me desse me base completa. pra isso. Perfeito. Tá? Eu tenho hoje comigo caras da minha equipe que são GPs também, que são gerentes de projetos, e que não são tão malucos como eu. São caras mais pragmáticos, mais de rotina, mais cartesiano, como eu chamo, que atua dentro de uma linha. Né? Que às vezes até a comunicação rui, porque a maneira como eu falo, o cara não entende. Porque ele fala assim, cara, detalha mais, você está indo muito longe. Né? E eu adaptei essa comunicação. Aí você pode dizer assim, mas você tem dinheiro para ter uma equipe grande e ter esse cara que meio que você inventa, joga para ele desenvolve. Mas nem sempre foi. Tá? Aí eu tive que entender isso. Aí, tipo assim, não tenho dinheiro, não vou fazer por conta disso e ficar sempre nessa realidade, eu vou encontrar uma solução. Tipo, ponto 1, meu irmão, consciência. Meu irmão, eu sou bom de ideias, mas eu não sou bom de estruturação do processo. Né? Vou estudar projetos, que vai me ajudar a entender o que é cronograma, o que é escopo, o que é tempo, o que é qualidade, o que é risco. Né? Eu vou entender tudo. Aí eu vou entender dentro de cada bloco desse, né, quais são os processos, coletar requisitos. E aí eu vou eu sei, mas eu não gosto de fazer. Tá, então quando eu tiver dinheiro, eu vou conceber a teoria e vou colocar alguém para desenhar os detalhes. Hoje eu não tenho. Aí eu escolho se eu quero abandonar isso que eu desenhei ou se eu quero pagar o preço, tirar um pouquinho de suor, derramar um pouquinho de sangue, tá? E fazer isso, meu irmão, nem na que seja, força do ódio seja mesmo. assim, eu vou fazer isso até eu ter o primeiro dinheiro para botar uma pessoa. Pronto, minha meta é ter dinheiro para botar uma pessoa. Eu fazia, mais um ponto, eu fazia no papel, porque a maior parte de nós seres humanos desenvolve com mais facilidade em um papel em branco e um lápis do que na tela de um computador. Perfeito. Porque é mais intuitivo, né? Então eu tinha 2 trabalhos, que se eu fosse fazer um fluxograma na tela do computador, não saía, pô.
Eu fazia no papel, E eu já desenhava. vi ele com flip chart na mão Tá e aí. funciona, viu? Eu já vi. Na minha sala, vocês sabem disso, tem folha A0, pô. Porque Gigantesca. quando bloqueia de qualquer jeito que eu não consigo, eu boto a A0 na mesa, quer dizer, A1 no caso, A1, e saio costurando, pô. Até hoje. Faço menos isso hoje. Mas até hoje, se eu não conseguir fazer na tela, ou se for algo complexo demais que meu time não consegue desenvolver ainda só com o tipo meu assim, comando... você quer que eu fale, eu desenho. Eu vou desenhar porque é mais Pois fácil. é. Eu já E vi aí- isso na prática, senhor. E aí, assim, qual é a evolução disso? É que hoje já existe tecnologia, tem um custo, mas não é um custo alto. Por exemplo, Maravilha. eu uso o Cloud no meu telefone, né? Não está aqui hoje, porque ficou com o meu GP lá no escritório. Mas o Cloud é uma pecinha que eu encaixo aqui Grava atrás, tudo. ela vai gravar tudo e vai resumir para mim como a IA, criar mapa mental. O meu Cloud, ele está configurado no meu ClickUp. Então eu gravo no Cloud, Já cria e tarefa. escolho aqui o prompt que é de estruturação de projetos. E se for esse prompt, ele já joga abrindo o projeto no ClickUp, definindo tarefa a tarefa. E minha equipe vai lá Só só um detalhe executar. da minha produção aí, eu acho que Ian tá ouvindo, ele já tinha me sugerido comprar um Cloud. Cara, o Aí Cloud eu muda falei, a Ian, vida. por favor, já pesquisa aí no Mercado Livre aí ou em algum lugar. é Ao sensacional. sair aqui, a gente vai ter que adquirir Então, assim, um Cloud. percebe que, assim, se a gente for falar só do Cloud, da IA, da tecnologia, dessas coisas, meu irmão, fica um abismo muito grande para quem não está fazendo nada. Né? Mas não tem que ter Cara, isso. um papel e uma caneta Cara, se você resolve pode muita coisa. ter, beleza. Mas o que é que não dá? É para você dar uma desculpa e dizer que não está fazendo porque não tem. Começa com o que você tem. Pô. Tiagão, eu vou dizer uma coisa que você disse. Pode ser até um pouco agressivo, mas o que não dá é ser medíocre. O que não dá é aceitar a mediocridade. Uma coisa que eu entendi, e entenda o que é mediocridade, né? Pelo menos na percepção que eu tenho. É muitas vezes você aceitar o que você não merece. Você pede uma carne ao ponto, eles te entregam uma passada e você aceita. Você pede uma água sem gás, eles te entregam com gás e você aceita. Irmão, eu parei de aceitar mediocridade na minha vida e as coisas Perfeito. começaram a mudar. Eu comecei a entender... genial, Marcão. Eu comecei a entender que eu não merecia aquilo. E a primeira pessoa que teve que mudar fui eu, não foi as outras pessoas. Por exemplo, eu entendi que obeso eu não ia conseguir chegar em metade dos resultados que eu quero e que eu Vamos desejo pra entrar minha vida. nesse Entrar, tema? vamos entrar nesse tema porque é o tema que eu estou vivendo e eu posso falar agora com propriedade. Irmão, E sem não. dor, né? sem dor. Tem um bocado de furo aqui, mas tá tudo certo, tá curado, o negócio tá funcionando. Sem romantizar. Na verdade, Irmão, é sem romantizar, porque a gente tem o ser humano, ele tem a habilidade de romantizar Isso aí. as coisas erradas, né? Tipo assim, não, mas tá tudo bem. Né? É, Não, eu mas tô porque falando do que eu vivo. A vida dele, olha, tá onde foi a família, cara. Pensa assim, mediocridade, né? Na palavra, na essência, média. Né? Um cara que é medíocre é um cara na média. Isso não deveria ser uma ofensa. Correto. Né? Então, você tá na média. Tudo bem. O que é que eu percebo que é frustrante e que está gerando depressão, ansiedade em muita gente? É a dissonância entre aquilo que você deseja e aquilo que você realmente tá quer. Para ficar simples, podia ser assim, palavras mais belas, né? Mas essa frustração com a mediocridade é a dissonância entre o que você deseja e o que você realmente quer. O que é que eu desejo? Quer dizer, o que é o desejo? É algo efêmero, que você tá ali passando o feed do teu Instagram, aí você vê um cara com uma linda família, mulher e filhos, e você fala, cara, que massa, eu queria ter isso aqui. Mas você é um cara da farra, você é um cara que Quais bebe todos os ações você dias tem e tal. feito, né? Você quer realmente isso? Ou foi só ali um segundo, tá? Você não quer perder aquilo que você tem hoje, que lhe consome, que é o teu vício, que lhe destrói, mas que você gosta de verdade, né? Então, a bronca é essa. Eu aprendi a aceitar os medíocres. É até meio ranço falar isso, né? Mas teve um tempo que eu queria que todo mundo estivesse acima da média. E não vão estar. Tá? Por 2 motivos. Primeiro, pela dissonância. E segundo, meu irmão, porque média é quando você soma tudo e divide por igual. Então não tem como todo mundo estar acima da média. Que é, até assim, brincando com isso, vocês são pais, né? Sim. Você vai na escola dos filhos de vocês e numa conversa com os pais, quem gosta de matemática enlouquece, né? Porque um diz assim, cara, meu filho acima da média demais, pô. Aí o outro diz, e o meu filho, meu irmão, a Só média tem é aqui, menino ele acima tá da aqui. média, né? Aí você fala, peraí, que média é essa, né? Porque tá todo mundo bom, então a média é ser muito bom, né? Esse é o primeiro ponto.
E o segundo é entender. Eu tive um sócio, que é um cara genial e eu adoro ele. Um cara muito tranquilo e o lindo, a coisa mais linda nele, não tem dissonância, não tem. Ele é um cara muito Íntegro, reto. muito íntegro. Autêntico, né? Ele é o que é. Aqui ele é ali. E aí um tempo que nós tínhamos um negócio crescendo em passos muito largos, eu dava muita pressão nele. Cara, bora. Um dia ele disse assim, meu irmão, deixa eu lhe dizer, cara, eu sou feliz demais com o que eu tenho, pô. Meu sonho é ter meu carrinho 4x4, dar rolê na praia com a minha esposa, ter uma casinha massa pra morar e tal, papapá. Tiago, eu não quero mais do que isso, não. É só isso aqui que tá bom. Assim que eu escutei, eu meio que... Caramba, bicho, que cara imbecil, né? Mas por quê? Porque eu queria muito mais, né? E não tem certo ou errado nesse ponto. Aqui entra um ponto, porque justamente eu acho que Alinhamento de expectativa, né? é ter clareza do que cada um quer. Exato. Né? Agora, se houver dissonância, eu digo isso pelo medo que eu tinha de crescer. Mas o que eu queria mesmo era crescer muito. Cara, aí você vai ser um cara frustrado. Porque você está se enganando com o tamanho que você tem, querendo justificar que é um bom tamanho, mas teu sonho é um sonho de escalar esse negócio lá para cima. Aí começa a frustração. Porque começa a raiva dos outros, começa comparações, aí é terrível. Eu falei isso até no último podcast, porque na minha cabeça, né, eu aprendi, na verdade, qual é o grande erro que está nas relações que eu enxergo, seja entre empresa e cliente, sociedade, marido e mulher, 2 pontos. Gestão de interesse e alinhamento de expectativa. Perfeito. Né? Cara, antes de qualquer Todas coisa, as relações. vamos sentar e entender quais são os seus interesses nisso aqui que nós Isso estamos aí. fazendo. E qual é a sua expectativa, tanto para aonde a gente vai chegar, tanto para comigo. Você espera de mim o que é que eu espero de você? Porque se isso estiver bem alinhado, cara, vai dar certo. Agora, o ponto é, eu tenho um que quer o carrinho 4x4, morar numa casinha, final de semana tá sossegado, fazer um churrasquinho com a família e é isso que ele quer e tá tudo bem pra vida dele. Perfeito. Quanto eu quero o outro que tá, meu irmão, eu quero 3 vezes isso, eu quero 4 vezes isso. Aí é nesse ponto que tem que se parar e analisar e ajustar as rotas, porque tipo assim, né? E aí a gente fala tá de rota, ainda tem a sua metodologia também, né? Alvo, rota e mira, Isso. né? Então é o ponto que todo mundo precisa entender que tipo assim, cara, tá tudo bem. Se é isso que você quer, cara, tá maravilhoso, sucesso. Eu não quero isso. É isso aí. Eu quero ir para um outro estágio. É isso aí. E aí, se você não vai acompanhar o meu ritmo, as nossas relações elas ficam até esse ponto. Isso aí. Porque eu vou ter que E seguir é para legal outro que você caminho, puxou né? esse assunto, né? Porque acho que talvez o maior desafio de uma sociedade é esse alinhamento de expectativa e essa clareza do que você quer e o que eu quero, para onde a gente quer ir, se isso converge, né? Quando eu estava conversando com o Gustavo sobre o movimento que a gente pretende fazer no próximo ano, ele foi uma das primeiras pessoas, ele e a minha esposa, né? Foram as primeiras pessoas que a gente conversou justamente para entender isso. Quais são os alinhamentos de expectativas que nós queremos fazer, para onde nós queremos ir, que preço nós estamos disponíveis para pagar, para que isso não gere frustrações ou cobranças desnecessárias, para que a gente possa estar muito alinhado sobre esse ponto, né? E quando eu estava falando para você que eu entendi que obeso eu não ia chegar aonde eu queria. Eu quis fugir do assunto. Não, Gustavo. eu vou falar disso. Eu entendi. Eu acho que a gente precisa abordar isso, entendi, porque cara. pode ser. Né? Eu quero Pode ser que tenha ajudado porque vai ajudar alguém, outras né? pessoas. Perfeito. Eu entendi, cara, de verdade. É uma percepção particular minha, as pessoas não são obrigadas a concordar, mas eu entendi que obeso eu não ia chegar onde eu queria. Esse foi um ponto. E assim, você entende perfil comportamental, eu sou influente dominante. A minha dominância ela é obcecada por resultado. Eu não tolero não bater meta, eu não tolero resultados fracassados. Eu não tolero. Então, o que precisa pagar de preço para ser feito, eu vou pagar de preço para ser feito. E aí eu cheguei para Gustavo no final de janeiro e fiz essa afirmação. Eu fiz, Gustavo, eu tenho certeza que eu vendo o dobro mais magro. O dobro. Aí ele olhou e fez, qual é a correlação? Aí eu fiz, você não tá entendendo, irmão. Performance, respiração, eu comigo mesmo, minha autoestima e outra. A forma como as outras pessoas vão me olhar. A confiança, a postura, o rosto, tudo muda. A sua comunicação muda. Eu entendi. E eu nem perdi o peso que eu preciso perder ainda, mas só para fazer um compromisso público eu vou perder 70 quilos em 6 meses, tá? Eu já perdi 20 em um mês e eu vou perder no mínimo 70 quilos em 6 meses e vou pagar o preço para isso. E por que eu entendi isso, cara? Porque eu era extremamente desorganizado.
Eu era um cara muito fazedor, muito executor pela dominância. Exatamente o que você descreveu. Gostava de falar, me comunicar, executar, nananã. Sendo que eu marcava 2 reuniões ao mesmo horário. Sendo que eu começava muitas coisas e não terminava nenhuma delas. Sendo que eu estava extremamente cansado todos os dias. Eu não dormia bem, eu não respirava bem. E aí, quando eu processualizei as coisas, comecei a entender um pouquinho mais o que era necessário ser feito. Porque, entenda, você não precisa gostar de fazer tudo, mas você precisa entender o que precisa ser feito muitas vezes. Isso aí. E aí, extrair o benefício dos perfis comportamentais. Todo mundo tem os 4. Você só não tem ênfase nos 4. Perfeito. Então, eu entendi que ser conforme, ser processual e entender mais de número me ajudaria, me levaria Só minha ia dominância... exigir um pouco mais de esforço. Perfeito. levaria minha dominância para mais perto de onde ela queria. Eu fiz, putz, é isso. Sendo que, ao mesmo tempo, como você falou, eu não era estável. Então, eu não era um cara organizadinho, de rotina, de processo, nananã. Eu até poderia construir, mas seguir era um desafio à parte. Cara, eu me tornei apaixonado por isso. Mas não porque eu sou estável conforme, porque a minha dominância entendeu que isso era necessário para poder chegar no resultado que eu queria. Marcão, sensacional. Nós falamos antes aqui de começar sobre como estruturar metas, né? Aquela coisa de você começar do final para o começo. Aí só um gancho, porque serve para isso também, é que assim, uma vez minha filha me perguntou, ela hoje faz arquitetura, né? Então beijo Gabi, beijo Gigi, minhas princesas, e ela me perguntou quando estava ali no pré-vestibular, pai, é porque eu não acho uma coisa que eu goste demais e tal, o senhor gosta muito do que você faz. Eu digo, meu amor, é o seguinte, seu pai gosta de 30% do que faz. 70% eu faço porque tem que ser feito. Ela parou, disse, eu detesto parar e ter que pensar numa planilha, criar um cronograma, detesto. Só mais uma, a gente não romantiza trabalho. Né? Não, cara, porque não dá. a parte gostosa, na maioria das vezes, do que a gente faz é 30%, mínima. 15%, 20%. É tipo assim... Então, assim, agora... Que bom que você disse isso pra ela agora. Um terço que eu gosto me realiza. Né? E ele é suficiente para me fazer pagar o preço nos 70%. Perfeito. Então, Tiago, o que é que isso tem a ver com meta? É que talvez você não está granulando, tá, o processo para entender ele passo a passo e achar pontos nele que te levam a alcançar aquilo. Então, eu construo marcos para mim, né? Marcos são metas mais complexas que nem sempre tem a ver com um resultado específico. Pode ser, eu quero daqui a 2 anos abrir mais uma filial, comprar mais um prédio, ter uma equipe maior, né? São metas, mas eu chamo de marcos porque é como se ficasse mais registrado. Meta você bate e esquece, né? O marco fica ali. Então, eu construo esses marcos para mim para que aquilo que eu não gosto de fazer faça sentido. Estou fazendo isso por quê? Não, estou fazendo isso porque eu vou chegar em tal canto daqui a tal tempo. Perfeito. Né? Aí aquilo não é que vai me dar prazer, mas aumenta a minha capacidade de suportar aquela dor, vamos chamar assim, né? Que é uma isso coisa tem até uma correlação, né, Tiago, também, eu acho que e você é um cara que entende sobre isso. A dopamina, todo mundo fala que é o hormônio do prazer, mas na verdade ela expectativa, né? Ela é da motivação, é o que nos gera a fazer algo, né? E aí quando você constrói esses marcos, essa visão do que você quer, você constrói a dopamina para poder você executar isso, né? Então, a dopamina não tá no fato de você atingir aquilo, é na expectativa que se constrói para conquistar aquilo. Por que aqui de manhã cedo você sai para correr no primeiro dia? Porque quem te levanta para aquilo é a dopamina, né? Que é a expectativa de alcançar alguma coisa. Por que é que muitas pessoas param e fazem isso 2 ou 3 dias? Porque como elas não alcançaram, a dopamina não serve mais para aquilo. Né? Então, assim, cara, é muito louco entender isso. A minha área específica não é neurociência, né? Para isso nós temos André aí, né? Que é o nosso. Inclusive, doutor André Davi, queremos você aqui no nosso podcast. Vai chegar um convite para você. Viu? E se escutar esse, me deve um café faz um tempo já, viu? Boa. Tá, então, assim, meu professor, meu mentor nessa área, né? Quem eu mais escuto, quem eu mais sigo. Mas pegando carona nas palavras dele, no conhecimento dele, dopamina ela é essencial, tá? Mas ela não é crucial para o teu sucesso. Ela é essencial porque como ela constrói... Cara, quando você começa a desenhar aqui um futuro, você começa meio que a viver ele, né? Porque o seu cérebro ele não faz distinção do que é real do que é fictício. Pô. Você desenhou o cenário, cara, libera dopamina do mesmo jeito. Agora, qual é a questão? É que tem muita gente que é o mimado dopaminérgico, né? Como diz Eslen Delanogari,
é o mimado dopaminérgico, é o cara que vive de dopamina. Só faz baseado nisso, né? E aí é isso que nos faz pegar coisas e soltar coisas, pegar coisas e soltar coisas. Porque eu tenho uma ideia, começa um negócio. Aí no meio do caminho as dores começam a acontecer. Eu solto ele e penso em outro. Isso que você tá me E falando. aí eu vou nesse loop, sabe? Isso que você tá falando me dá um gatilho, porque, tipo assim, 90% das coisas que a gente faz não é dopaminérgico. No dia a dia do trabalho, 90% das coisas é muito mais sacrificial e desconfortável do que dopaminérgico. Mas outra coisa que eu tenho entendido nessa jornada de desenvolvimento, que a gente tá ali todos os dias, é encontrar, eu não sei se o termo é prazer, mas encontrar satisfação na execução, no processo, na dor e não só no resultado. Perfeito. O resultado ele é a consequência de uma série de ações que você constrói. Isso aí. Mas o processo, a satisfação de executar coisas desconfortáveis muitas vezes tem me transformado, tem mudado o meu game. Por exemplo, não existe prazer na minha concepção em querer ser magro. Não existia um prazer nisso. O processo é uma merda, cara. O processo é um saco. Ir pra médico, fazer o que eu tive que fazer e tal, eu me sentia perdendo tempo. Sendo que aí eu entendi que eu tava ganhando vida, né? E teve um contexto para isso. E emagrecimento, no meu caso, muitas vezes é um saco, é desconfortável e tal. Você não come o que você quer, tem que suplementar, tem que não sei o quê, mas eu entendo. Foi até uma pergunta que o Chá fez, mas por que você tá fazendo isso? Eu disse, porque eu entendo que tá me levando para mais perto de onde eu quero. É isso aí. Todas as vezes, todos os dias, eu tenho acordado e entendido o que eu preciso fazer hoje para me levar para mais perto da minha meta, do meu objetivo. É isso aí, Chá. Aí puxar um gancho de uma coisa que você falou agora há pouco que me chamou a atenção. Você falou que meta tem que ser batida. Não existe negociação Isso com a aí. meta. Como é que surgiu essa afirmação em Tiago Eugênio e na vida dele, né? Essa convicção disso. A coisa que o ser humano mais... Deixa eu reformular. O sentimento mais obscuro do ser humano é a rejeição. Não para assim pouco para pensar nisso, mas cada segundo da sua vida você está rejeitando a rejeição, fugindo dela. A maneira como você se veste, como você penteia o cabelo, né? Até parte do emagrecer, tudo tem a ver com rejeição. Verdade. É o pior sentimento do ser humano. Dito isso, que é tema para a gente falar aqui muito tempo sobre, né? Mas pegando assim a parte da meta, que é o nosso objetivo, percebe que quando você tem metas muito claras e não alcança, o índice de frustração e de rejeição direta é muito grande. Correto. Né? Tipo assim, cara, eu sou um merda. Eu faço as metas e A não bato nunca. frustração é gigantesca, né? Então, para muita gente, é melhor ligar o botão, né? E deixar o barco correr. O que der, deu. Eles já se acostumam, tipo assim, já É. nem vou me Dói menos. projetar, fazer algo, porque eu já sei que não vou Pois conseguir é. mesmo. Então, meta, quando digo que ela tem que ser alcançada, é uma provocação da seguinte forma. Cara, tudo que você desenhar, tá? Você tem que executar. Porque se você desenhou e não executou, você perdeu um tempo de vida que você não vai mais usar, porque você passou um tempo desenhando, meu irmão. Aí você perdeu, sei lá, 1 hora vendo um vídeo sobre como começar a correr. Meu irmão, se você não vai começar a correr, você perdeu 1 hora da sua vida. Você podia fazer uma outra coisa, tá brincando com seu filho. Tá? E aí talvez se você desenhasse a meta de brincar com o filho, você fosse bater ela. Tá? Então o primeiro ponto é esse. Cara, desenhou, executa essa porcaria. Tá? Segundo, aprende a desenhar a meta. Aprende, porque você coloca a meta às vezes... Cara, meta aí, lá, a SMART, né, que é um clichê já. Cara, meta ela tem que ser específica, ela tem que ser... Perdão, pessoal. Tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, tem que ser medida, né? Tem que ter um tempo. Então, resumindo tudo isso, meta tem que ter o quê, quando e quanto. Pronto. Rapaz, eu vou vender 10 mil, tá? Desse produto até final do mês. Este produto até final do mês, quando e quanto vou vender 10 mil. Ficou claro isso. Aí você vai passar pelo crivo de, cara, é alcançável ou é só um sonho? Ah, eu nunca vendi 10 mil na vida. Você vendeu quanto? Vendi 5. Quem tava falando da corrida seria esse Então exemplo, você tem que... aí bota 10% a mais, balela. Não, aí você pode não bater, porque você vendeu 5 em que condições? Em que época? Com qual ticket médio? Para qual tipo de cliente? Em qual região?
Percebe? Perfeito. Sendo que granular dá muito trabalho, porque força a pessoas tua não mente. fazem, né? E mais uma vez, neurociência. Faz a Teu cérebro pessoa- pesa 1,5 kg e consome a maior parte da sua energia. É isso. Você não quer ir para isso, mas é quando você vai para isso que duas coisas. Você fortalece a sua crença, você começa a ver que bater aquela meta agora. Porque quem tem uma meta não tem nada. Se a minha meta é vender 10 mil até o final do mês, eu não vou bater. Mas se a minha meta é vender 10 mil até o final do mês de tal produto, tantas vendas, com ticket médio de tanto, para tal ICP, para tal tipo de cliente, você começa a ter várias metas para você ir calibrando aonde você está errando. Porque se 10 mil era para vender para 10 pessoas R$1.000 cada, e você começa a fazer vendas de 500, meio do mês você vai fazer o quê? Cara, não vou bater a meta, porque eu tô com a quantidade certa, mas com o valor errado. Onde muitas vezes as pessoas erram porque elas não medem os indicadores de venda. Isso aí. Elas querem medir venda, quer medir os 10 mil, mas não quer medir quantas ligações precisam fazer, quantas pessoas precisam atender, quantas pessoas precisam fazer, quantas propostas precisam fazer. Perfeito. Então as pessoas não querem medir indicador de venda. Então, por exemplo, eu falo muito nas implantações comerciais que eu vou fazer, eu faço, meu irmão, eu posso não controlar a venda, mas eu controlo as ações que eu faço para vender. Isso aí. Então eu controlo o esforço colocado. Você precisa de quanto de faturamento? X. Qual foi o histórico? Análise de 6 meses. Quantas vendas? Ticket médio. Eu olho para isso. Perfeito. Se eu não tenho uma equipe treinada e capacitada e a gente vai começar o treinamento, eu começo o treinamento de equipe de implantação comercial, quais são os indicadores de venda que nós vamos olhar todos os dias. Todos os dias. O que é diário, o que é semanal, o que é mensal. Exatamente. Tá? Se você faz isso bem, assim, eu começaria pelo desejo, porque é onde sempre começa, Boa. né? Eu quero alcançar tal coisa. Beleza. É o ponto de partida. Mas não para aí, não. A partir desse ponto de partida, começa a provocar, começa a criticar isso. Cara, tal coisa eu quero. Tá, mas quando? Como? Com quem? Tem que ter equipe? É sozinho? Cara, quem é que já fez? Quem é que eu posso modelar? Boa. Tá? Talvez você diminua essa O meta. abismo fica diferente, né? Porque assim, cara, vamos fazer uma rampa? Eu quero chegar a tal. Tá, mas não é soma zero, não é 0 e 1. Não, tem uma estrutura no meio disso, né? Então, antes de chegar a tal, eu chego a quanto, aonde, como, né? Aí eu consigo desenvolver a meta. Então, se eu fiz uma meta com esses parâmetros que nós colocamos aqui, a chance dela não ser batida é muito pequena. E ainda assim, cara, não bati. Tá, tudo bem. Alguma variável não foi calculada. Analise as variáveis. Não se frustra. Vê isso como ciência. Traz à tona as variáveis que você calculou, mais uma vez, mapear e modelar. Né? Como é que você fez aquilo? Mapeia como é que você fez. E aí, eu esqueci tal elemento. Tem uma composição aqui que eu esqueci, ou eu joguei muito para cima, ou o preço não é bem aquele, ou minha abordagem não foi a ideal, ou o meu público não vê o valor agregado que eu acho que vem no meu serviço ou no meu produto. Você vai calibrar, vai descer um pouquinho ali tua régua, vai alcançar aquela meta e vai ajustar para continuar crescendo. Então, nosso mal, senhores, é que a gente não fala das emoções nos negócios, mas são essas emoções que mudam o nosso nível de jogo. Porque são elas que nos sabotam, sabe? Você está sempre ali moendo muito no processo, muitas vezes, moendo no fazer, no executar, mas você não para se dar o direito de entender um pouco o teu jeito, tua mente, teu perfil e ajustar isso ao seu negócio. Tiago, aí me permita fazer essa pergunta, que você trouxe emoções agora para dentro da conversa. E até onde eu sei, aí se eu estiver enganado, fique à vontade de me corrigir, você é um cara que não associava muito isso dentro das emoções, não. Era... Mais técnica mesmo. Não tem esse negócio aí, é conversa. Eu sei que essa jornada desse entendimento, ela começou, não tem muito tempo, você fez o elo, teve aquele ponto de contato lá no evento com a gente, com o Dr. André Davim. Foi uma construção, né? E o que hoje, mudou, né? E hoje eu sei que você é um cara que considera e está se tornando um expert também nesse assunto aí. Até eu já tive a oportunidade, não me canso de assistir as suas palestras por várias vezes. E eu sei que esses pontos das emoções têm pego até um parêntese, porque as pessoas falam assim, não, as emoções a gente tem que separar racional de emocional. E eu passei a entender que não existe separação de razão e emoção. Porque até para uma tomada de decisão racional, a emoção ela contribui. Perfeito. Né? E aí como é que você enxerga, já que você puxou essa palavra aqui... Já que você me deu essa oportunidade, deu esse fio aí, deixou a bola quicando, né? É. Olha, eu sempre fui um cara muito de emoções afloradas, né? Sempre.
desde criança. Ou eu tinha muita raiva, eu choro com muita facilidade, né? E é incrível como as pessoas que mais precisam estudar sobre emoções são as que menos estudam. Mais uma vez, aquela ideia de fugir de uma coisa que me traz uma dor, que me traz um incômodo, né? E aí, como em 2010 eu me aproximei da parte de projetos, e projetos é muito número, é muita técnica, é muito processo, né? É muito 1 mais 1, como você colocou, é 2 e tal. Você fica cético em relação a outras coisas. Tipo assim, não, tudo que eu for fazer tem que estar metrificado, calculado, desenvolvido, processuado, projetificado, enfim. E aí, há uns anos atrás, eu me lembro que eu fui, em 2021, pós-pandemia, vocês sabem, eu sou muito de fazer imersões, né? De pagar coisas caras lá fora e tal. Pagar não, investir lá fora. E eu fui pro Sales Club, né? Um dos meus mentores é Thiago Reis, né? Que é meu irmão, um cara que eu amo. E ele estava entrando pro Sales Club com o Thiago Concer, com o Léo Castelo e com o Fábio na época. E eu fui. E aí, numa sessão de mentoria que eu tive com o Léo Castelo, eu fiquei impactado. Como é que o cara já era bilionário e o cara continua com sede de crescer, 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 crescer. O cara era o segundo maior franqueador do Brasil. Estava falando em ser, sei lá, eu não lembro qual era a posição, mas é o segundo ou terceiro maior do mundo e tal. Aí eu fiquei assim, eu levantei a mão, sabe? E eu disse assim, digo, Léo, me diz uma coisa. Tô indo lá para trás, tá? Mas é rápido. Perfeito. Léo, me diz uma coisa. Cara, você tá aí falando que você é o segundo maior, que você começou dormindo na sala do teu pai, no chão, num colchão velho, vendia detergente que seu pai fazia, né? E aí montou a Ecoville, e aí veio a segunda franquia, a terceira, a 1000, sei lá quantas ele tem hoje. Cara, como é que você chegou nisso e continuou querendo? Aí ele me olhou assim, parou um tempinho, me olhou e disse, cara, 2 coisas. A primeira é que quando você está muito perto de chegar na sua meta, se você não fizer a mesma coisa na segunda que fez na primeira, você para. E foi um choque para mim, porque naquele tempo eu estava bem financeiramente, empresa grande e tal, e eu estava vivendo só o prazer daquilo, daquele tamanho, né? Mas eu era 1% de Léo Castelo, né? Então eu disse assim, cara, você tem que... O mesmo tanto que você gastou desenvolvendo o teu objetivo, a tua meta, o teu BP, né, e tal, você tem que fazer para isso. Aí ele deu um exemplo. Por exemplo, eu sou o segundo do Brasil, vou ser o primeiro daqui a 2 anos. E foi mesmo. E eu estou agora projetando o meu crescimento para a Europa, porque se eu quero ser um dos maiores do mundo, eu preciso estar na Europa. Eu já tenho um advogado especialista em direito europeu. Eu já contratei um escritório em Portugal, para não sei para quê. E eu estou fazendo um estudo de mercado com uma empresa italiana sobre mercado de franquia de tal na Europa. Percebe? Pô, aí você não para, né? Você continua crescendo. E aí, Thiago, o que é que isso tem a ver com as emoções? Porque a segunda foi. E segundo, você tem que estar muito calibrado, tá? Para entender o quanto você quer e o quanto você merece isso. Aí bugou. A primeira eu entendi no detalhe, né? A minha praia, né? A matemática. Sistematizou ali. A segunda eu saí tonto. Digo, rapaz, eu acho que ele tinha falado... Juro. Pensei, né? Eu acho que ele tinha falado 2 e a primeira demorou muito. A segunda ele esqueceu e jogou essa. E eu disse, tá bom. E fica com a primeira. E essa foi a chave maior do que a primeira, né? Pois é. Porque o que não é fácil de ser compreendido é facilmente desprezado. Aprendi algo Peraí, novo. por favor, essa marca para um corte, por favor, porque vai vir algo poderoso aí. Repete para mim, por favor, Thiago. Deixa eu só pegar de novo o texto, né? O que não é fácil de ser compreendido é fácil de ser desprezado. Você não entende bem no curto prazo. Lembra? Cérebro pequeno, mundo de energia, descanso. Você não entende rápido, não tem valor. Eu solto de lado. Né? E aí, como a primeira pareceu muito top, muito pau, e eu entendi aquilo com facilidade, vou fazer minhas contas. Desprezei a segunda segundo, informação. que era a emoção, que era a mentalidade, que era merecimento, eu desprezei. E aí eu continuei alguns meses com isso e eu comecei a ver pessoas passando de mim, crescendo. Pessoas que eram, no meu julgamento, tá? Inferiores a mim em conhecimento, tá? Maiores que eu. E tá tudo bem. Eu não tô aqui num jogo de crescimento, de tamanho. De fato, quem me conhece sabe, eu não jogo esse jogo. Mas algumas vezes você usa como parâmetro, né? Só um parênteses, essa competição ele não joga se comparando com outros. Você joga com você mesmo. Comigo né? Tipo, mesmo. Eu procuro ser melhor do que eu todos os dias. Mas um dos pontos, inclusive,
do negócio é o benchmark, né? E o benchmark é essa comparação. Então, cara, esse cara não tem o que eu tenho. Mas ele tinha uma coisa que eu não tinha. Ele tinha um equilíbrio emocional maior do que o meu. Então ele colocava o carro na frente e fazia carreira atrás e conseguia fazer alguma coisa. E eu comecei a bugar a dissonância, lembra? O que eu desejava e o que eu realmente queria. Naquele momento, o que é que eu mais queria? Intrinsecamente, lá no meu âmago. Eu queria, cara, não ter dor, não ter risco, não ser julgado, não correr grandes riscos, né? E tal. Tava bem, pô. Né? Mas o que é que eu desejava? Desejava ir pro palco, ser reconhecido, sendo que isso é difícil de você afirmar, porque parece uma coisa muito vaidosa, né? Parece uma coisa assim que você não devia ter esse desejo. Cara, se você não devia, dobra o joelho, vai orar e pede para Deus tirar. Né? Ou então entende que aquilo faz parte do ser humano e constrói aquilo da melhor maneira possível. Porque a outra bronca do desejo que ninguém fala é que talvez ele se realize da forma errada, sem você estar preparado para ele. Aí é nocivo, gente. Né? Quando eu entendi isso, né? Aí eu comecei a ir buscar. E qual foi o ponto de virada? Eu disse que Tiago Reis é meu mestre, né? Um cara que é meu irmão, assim, que eu amo de paixão. Mas sou casado, tenho 2 filhas, tá? Pega só meu amigo. E aí, eu fiz um evento aqui em Natal, muito pequeno, para umas 50 pessoas, em 2022, chamado Assim é que se Vende. E Tiago entrou com uma aula online. E o conhecimento dele, vocês conhecem, cara, é brutal, curva, né? Assim, é feroz. É um cara que, vou falar, é um cara que por muito tempo eu desprezei, porque forçava muito minha mente a entender o que ele falava. Perfeito. Então eu falo assim, cara, esse bicho aí não dá pra mim, velho. Porque tudo que ele fala é muito complexo. Então eu gasto energia demais pra entender um centavo do que ele tá falando. Só que hoje, quando eu olho o conteúdo do Tiago Reis, eu falo assim, putz, mas esse cara é um gênio, cara. Esse cara é incrível. Só que... Cara, assim, pra mim é uma referência, né? Das poucas que eu tenho, assim, que eu uso assim como padrão no meu dia a dia, é Reis. E como a gente era muito próximo já ali naquele momento, em 22, ele veio para um evento de Natal, né, por Fórum Negócios, e eu digo isso assim, ele não gosta muito que eu fale, mas acho que ele não vai escutar isso, não. Ele vai, cara, vai chegar. Eu fui pegar ele no hotel e ele tava de calça jeans, sem abanhado, na barra da calça, um tênis laranja, uma camiseta branca, esse meio largadão, né? Antes do Thierry investir na vida dele, né? Antes da transformação dele, né? E aí, quando eu vi, eu cheguei e disse, Xará, posso dar um toque? Ele disse, pode, pô. Eu digo, o evento que nós vamos é um evento, cara, top. Aqui em Natal o pessoal se veste muito bem, assim, nesses eventos e tal. Eu, sendo você, tava uma roupa mais legal. Aí ele disse, pô, valeu. Aí foi no quarto do hotel, botou uma camisa de jeans de botão por cima, como fosse um blazer, camisa de botão. E aí, tá melhor? Aí você vê que o bicho é ridículo se vestindo, né? Diz assim, cara, não vou bater nisso, né? Não vou fazer isso. Cara, vamos embora, tal. Enfim, e ele tava cheinho também e tal. Ele foi um que passou por esse processo. Né? Sim. Ele soltou até um conteúdo polêmico, né? Gordo Gordo não tem credibilidade, eu acho. Né? Foi, então. Eu consumo muito ele e eu tenho me inspirado também nas coisas que ele tem publicado. Porque ele é um cara de resultado que vive o que eu estou buscando de resultado Pois também. E aí, assim, teve esse evento do final de novembro para dezembro de 2022 e nós fizemos o primeiro Summer em fevereiro de 2023. Cara, quando ele chegou pro Summer, eu passei esses 2, 3 meses sem vê-lo. Ele chegou magro, com um terno de alfaiataria muito bem feito. Aquele azul marinho. Um azul... marinho não, azul mais claro. Azul piscina, assim, lindo. E tal. Cara, eu lembro dele assim, eu digo, mesmo, que diabo Quem foi? É esse cara? Quem é esse cara? E aí a gente fez o evento, né? Fomos jantar e eles, cara, passei por uma situação, Tiagão, que você tem que passar. Isso que foi? Eu fiz uma imersão lá em Águas Mornas, Santa Catarina, que é o Elo 1, com Eric Loureiro, sobre PNL. Tal. Aí eu digo, cara, pirou, velho. O cara era dos meus, pô, matemática na veia, nerdzão, né, e tal. Cara, como é que foi isso? Aí ele disse, bicho, olha pra mim, pô, o meu faturamento tá aumentando. Coisas que eu não tinha a capacidade de acreditar que eu era possível, hoje em dia eu creio. Como, por exemplo, aumentar meu ticket. Né? Eu alcancei nos últimos 4 anos, Tiagão, uma situação muito confortável financeiramente. E mais uma, pô, porque são degraus, gente. Topou ali. E eu, cara, nesse dia pra frente, isso foi começo de 23. Nós fizemos o segundo Summer em junho. Ele já chegou mais altivo, tá? Humilde como ele sempre foi, mas assim, com mais pump, com mais pegada, o jeito de falar. Ponderamento na fala. Cara, ele só foi crescendo.
quando chegou no terceiro, que foi em setembro, eu digo, cara, vamos trazer Eric, que é o cara que mudou isso nele, né? Eric Loureiro, que é um cara, assim, meu irmão, surreal. Ele me dá dor PNL. de cabeça. Ele, quando quando ele começa a falar Ele é sobre a louco. mente inconsciente, irmão, Pois é. aquele cara desbloqueia. Ele me desbloqueou várias vezes já, com vários conteúdos que eu consumo dele, mas ele me dá dor de cabeça. Quando eu começo a escutar ele, eu faço, caraca, meu irmão, tá Ele é bruto. É muito, não, ele é muito bom. E aí, assim, eu fui, né, para o Elo, levei comigo, acho que 14 pessoas, né? Daqui do Natal, um mês depois Você do influenciou evento. uma turma aí, porque tem uma galera aí Pois que é elo toda Não, hora agora. Natal, só pra vocês saberem, Natal, de elos, como a gente chama, né? A maior cidade é São Paulo, a segunda é Santa Catarina, a terceira é Rio, a quarta é Natal. Que mais tem pessoas que fizeram elo. E Você tem, uma e ideia. tem um time forte aí, eu vou mencionar aqui Jéssica e Júnior. Todo elo, eles estão levando 2, 3 Eles pessoas. estão indo E eles pra estão indo todos para os todos meses. os elos. Que massa. Eles foram, acho que é padrinho que chama, né? Agora. Eles foram padrinho poucos meses atrás e a jornada deles começou em fevereiro. Que massa, velho. Sim. Quem é? Os caras Jéssica? mudaram de onde, Jéssica, ela tem uma clínica de odontologia. E Júnior, ele tem uma empresa de viagens, É o nosso turismo. agente Inclusive, de fica viagem. aqui a sugestão, é ele quem compra todas as nossas passagens, viagens, ele resolve a nossa vida nesse aspecto. Cara, legal. foi Eu só digo, precisa estar em São Paulo dia tal, ele faz toda essa logística. Ele aí. foi o cara que Cara, transformou o essa Júnior, logística ele pra transformou a vida e ele entendeu que isso, cara, eu preciso que mais pessoas conheçam levou o isso. sócio, levou a família, levou as Então pessoas ele já ao deve, redor. Thiago, ele já deve Cara, ser direto- conhecido pessoalmente aí do Loureiro aí. Hoje ele é quem faz, a agência dele é quem faz toda a logística de viagem do Eric. Do Eric. Ah, é? Ele acabou depois de fevereiro pra cá, que começou a rodar, ele naquela intencionalidade de servir Sim, e tal. sim. Ele faz toda a logística do Eric hoje. Eu quero Toda a conhecer ele logística depois. Eric. Ele é sensacional. Cara, o Elo é formidável. Eu, diretamente, já levei mais de 100 pessoas que eu convidei, que eu levei, mais de 100. Assim, de forma indireta, eu não sei quantas, porque possivelmente ele um foi acaba por alguém, que influenciando foi por o alguém. outro, perfeito. Então, assim, cara, o Elo 1, eu vou repetir o que eu falei no começo, né? Quem transformou a minha vida foi Jesus Cristo. Mas nós temos, eu não vou dizer doenças, tá? Mas nós temos feridas na alma Perfeito. que não são espirituais, gente. Tá? Que são de alma, que são humanas. E às vezes você negligencia essas feridas, né? Então eu tinha uma com meu pai muito forte, né? Porque meu pai passava do meu lado na rua e não falava comigo, pô. Era meu pai, né? Eu tinha feridas porque eu fui pobre, porque eu fui gago. Enfim, eu tinha muita timidez, né? E tal. Cara, o Elo me ajudou a não corrigir tudo naquele dia, mas ficou muito patente diante dos meus olhos tudo, sabe? E aí depois eu comecei a imergir fortemente na PNL. Ano passado, eu tenho muito, vocês sabem disso, de ler, de estudar, de fazer cursos, né? Ano passado, toda a minha formação foi com base em PNL. Eu fiz as 2 formações de practitioner do Eric, comprei mentoria Que, inclusive, em cima são disso, muitos Mastermind. A primeira são 9 dias, de 9 da manhã às 11 Desligado da do noite. mundo, né? Desligado celular, computador, 9 dias, tá? 9 da manhã às 11 da noite. Aí é formação em PNL, pra você aprender a aplicar a PNL no seu dia a dia. E a segunda, né, que é uma mais avançada ainda, né, que é a New Code, que é o novo código que eles chamam, são mais 5 dias na mesma pegada, 9 da manhã às 11 da noite. E aí fiz mentoria com ele, me inscrevi em Mastermind de PNL, li ano passado, eu leio entre 12 e 15 livros no ano. Todos os livros que eu li ano passado tinham a ver com PNL, né? Então, assim, cara, mudou meu mindset. Tiago, é perfeito? Não, não é. Eu tenho um monte de lixo aqui ainda, né? Mas, por exemplo, detalhes que talvez o pessoal até pegue uma coisa ou outra. Eu sabia que eu tinha um tamanho já razoável. Eu sabia que eu tinha um conteúdo legal, tá? Mas uma coisa é o teu racional nesse ponto e a outra coisa é o conflito das tuas emoções, né? Que é 100% emocional, mas você separa como se fosse 2 coisas, né? Então, eu sabia, cara, você tem um bom conhecimento, você tem um bom conteúdo, as pessoas querem te ouvir. Mas eu chegava, por exemplo, em uma reunião com o Thiago Reis me chancelando, dentro da Growth Machine, e com mais 5 empresários, eu não tinha coragem de falar, gente. Porque na minha cabeça vinha todo um lixo, que eu era nordestino, que eu era gago, que eu era pobre, que eu era não sei o quê. Cara, eu não sou mais nadinha disso, eu só sou nordestino ainda e com muito orgulho, né? Mas eu tinha capacidade de falar com qualquer um ali, pô. Eu não conseguia falar, velho. Cara, isso que você tá falando é muito curioso, porque eu senti na pele, fisicamente falando, isso recentemente que você tá falando.
Às vezes a gente, por crenças mesmo, receios e tal, não enxerga o que as outras pessoas já estão enxergando sobre nós. No bastidor aqui a gente tava conversando sobre a cidade de São Paulo e tal, todo o movimento, e eu cheguei para um mentor nosso, eu falei, cara, eu tô pensando em fazer um movimento X e tal, tu me contrata? Ele falou, me contrata? Eu viro seu sócio, pô. A gente abre um negócio junto. Não faz sentido eu ter um cara que é canhão sendo, tipo, chão de fábrica aqui nessa parada. Não, Perfeito. pô. E aí eu fiquei, caraca, o que que eu tô enxergando de mim mesmo? O que que eu tô vendo de mim mesmo? E isso que você falou é muito verdade, porque muitas vezes as pessoas têm enxergado coisas sobre a gente tem vivido coisas extraordinárias, e muitas vezes você se olhar no espelho e achar que você é realmente isso, que as coisas que tá Que você, acontecendo na desafiador. verdade, o sentimento de que você tá fingindo, né? Que você é uma farsa naquilo, Cara, né? senhores, assim, nossa mente é o que muda o jogo, tá? Porque cada um de nós, assim, ponto um, cada um de nós tem um mapa de mundo, tá? O mundo não é como você vê. De fato, ele não é, tá? Mas você enxerga o mundo a partir das suas experiências, das suas crenças, dos seus relacionamentos. Você construiu um padrão de mundo. É por isso que você olha para as pessoas e julga elas antes de conhecer. E é automático, e não tem como fugir disso. Não é querendo, Você não. pode melhorar o seu padrão de crença e passar a julgar com mais qualidade, né? E julgar menos. Mas é um reflexo do ser humano isso. Perfeito. Ponto 1. Ponto 2. Isso lhe traz quase sempre um nível para baixo. Porque nós temos muito mais necessidade de evitar a dor do que de alcançar grandes realizações. Então, ponto 2. A partir das minhas crenças, eu me limito para evitar a dor e estar numa zona de conforto, porque ela é mais prazerosa do que me arriscar demais. Ponto 3. É isso que faz com que você não alcance grandes resultados, mesmo preparado para grandes resultados. Porque teu mapa de mundo, as tuas crenças, o teu julgamento e a tua necessidade de evitar a dor te bloqueia muito mais do que o teu conhecimento te leva para frente. Tiago, prove agora. Liguei para Tiago Reis em 2022, tentando criar uma conexão. O cara é meu irmão hoje. Foi meu sócio em projetos. E dizia isso no palco. Verdade. Me levou para palco dele, em São Paulo, em Porto Alegre, me chancelando. Né? Tem um versículo lá em Tiago, capítulo 4, que diz: pedes e não recebes porque pedes mal. Eu acho fantástico isso. Né? Não, lá não está falando disso especificamente. Mas é a mesma coisa. A gente não sabe pedir, pô. A gente não sabe pedir às pessoas o que nós queremos. Né? Então eu não peço. E aí, cara, Tiago Reis me levou para um outro patamar, né? Porque me transferiu muita autoridade nesse processo. Ah, então foi uma sorte que você teve. Beleza. Aí, depois que você vive uma vez, você começa a perceber que é possível, pô. E o seu cérebro não se acostuma mais com o normal. Ó, Né? mais uma frase legal que também não é minha, mas que eu falo há muito tempo, não sei de quem é, que diz o seguinte: quando você começa algo extraordinário, as pessoas se chamarão de louco. Quando você resolve insistir nisso e a coisa começa a dar certo, as pessoas se perguntam se isso vai acontecer ou não. Finalmente, quando você realiza de maneira extraordinária, todo mundo se pergunta porque não pensou nisso antes de você. Percebe? A coisa foi realizada. E as pessoas viram que era possível. Mas no começo, elas achavam impossível e ele chamava de louco. Aí é que você resolve ou parar para não sentir dor e ficar no mito da caverna, lá de Sócrates, né? Ou você resolve continuar sentindo a dor ali da rejeição, da calúnia, da inveja, do que for, e você continua escalando. E lá na frente, quando você alcança, cara, esse cara é top demais, né? Só cuidado, porque se a tua necessidade de sucesso for baseada no olhar dos outros e você não alcance esse sucesso, porque é possível que você não alcance, né? Eu dei N tiros na minha vida. Eu acertei alguns e errei outros, pô. Eu só continuei crescendo no dia que eu me acostumei com a crítica, porque a linha entre o cara de sucesso e o louco é muito tênue, né? Deu certo, você é um visionário. Gênio. Deu errado, nossa, você é que um irresponsável, louco. você é um maluco. Né? Então, cara, se acostuma com isso, porque vai acontecer os dois. Então, depois de Reis, levei algumas porradas sim, fiz algumas escaladas, talvez, que era maior do que eu podia, ou e tal. Tá tudo bem. Né? Ano passado, fui fazer uma imersão sobre eventos, né? Com o Enderman Morel, outro cara que virou meu irmão, meu parceiro, que é sócio do Wendel Carvalho. Tá em eventos que faz aí gigantes, um cara gigantesco em eventos.
Fui fazer uma imersão com ele. Pra quê? Pra me conectar, galera. Ele fazia os uma bolha, eventos né? de Reis e eu queria chegar perto dele. Paguei o preço, paguei a imersão dele, fui lá. Não existe almoço grátis. Não existe. E aí, em outros tempos, eu pagaria a imersão e não conseguiria ir lá falar com ele. Pelas minhas travas, pelo meu lixo. Estava liberto disso. Né? Ah, Tiago, mas é porque eu ainda tenho isso. Então vá. Vá, se frustre, se culpe, se cobre e corrija. Até que você quebre a bolha e É, faça e aí eu fui lá, conversei com um cara super gente boa, meu irmão, me abraçou e tal. Vinha de férias para Natal, me ligou, pediu indicação aqui, papapá. Comprei a mentoria do cara. Pra dizer assim, ó, tamo junto. E paguei caro. Vocês sabem quanto é a mentoria. Sim, tá? Paguei cheio. Quando eu entrei, falei assim, cara, tem um processo errado. Tem um gargalo no teu processo comercial. Ah, pô, o cara tem... Acabei de químico comprar, Wendel entendo. Carvalho desenhando, né? Sidão, os caras de A, top aí do Brasil, não sei o quê. Como assim? Eu digo, cara, desculpa, mas é porque eu não sou o melhor cara de vendas do Brasil, não sou o melhor cara de projetos do Brasil, nem sou o cara melhor de marketing do Brasil. Mas se tu juntar os três, marketing, vendas e botar projetos no meio, ninguém vai comigo, não. A bicho me olhou assim, é sério? Eu digo, é sério. Mas não é porque eu sou bambambam, não, é porque eu leio pra caramba, estudo muito, faço, treino, erro, acerto. Sentou a equipe dele, mandou eu falar, tá errado aqui, mas tá errado mesmo. E eu tenho a solução. É o meu multicanal. Você compra meu sistema, começa a usar meu sistema, e eu desenho todos os fluxos com IA pré-qualificando, com jornada de vendas, com tech, com CRM, enfim, com tudo que você precisa. Cara, está fechado. A gente fechou um negócio como um teste. No evento dele seguinte, ele vendeu usando menos dinheiro em tráfego, convertendo muito mais. Menos esforço e mais resultado. E com um lead muito mais qualificado que fez ele vender o upsell dele, que era a mentoria, muito mais. Lá no evento. O cara pirou, velho. Aí assim, começou a me indicar para todas as empresas de Wendel Carvalho, para Corte, para Ricardo Máxima, para uma galera. Né? O Wendel hoje sabe meu nome, não vou mentir, não sou amigo do cara, mal conheço, tive com ele uma vez, mas sabe quem eu sou, porque eu comecei a dar resultado num monte de coisa dele. Sim. Cara, você começa a escalar. Aí assim, mas por quê? É porque você foi fazer, porra. E alguns vão dar errado. E tá tudo E quando bem. dá errado, eu choro, né? Me frustro. Tem dia que eu tô puto, que eu tô mal, sabe? Deprê. Tá? Tem dia que eu tô em casa assim, cara, só deu errado essa semana agora, bicho. E, cara, eu sou emotivo e eu aprendi a viver com quem eu sou, pô. Né? Aqui dentro não mora uma pessoa, não, pô, mora umas 300. Eu aprendi a lidar com cada uma delas. Aquele desenhozinho do Divertidamente tá todo... sou eu, perfeito, lindo, né? Tem a hora que os caras, o vermelhinho lá, o raivoso, tá apertando o botão. Então assim, eu aprendi a suportar esse dia. Cara, tô num dia de bad, deixa ele passar, pô. Nesse dia eu mal falo com as pessoas porque eu vou ofender. Não, dia tá? de tomada de decisão. Não é de tomada de decisão, não é de ligar pra resolver alguma dor que você tem com alguém. Não é, pô. É um dia que eu vou trabalhar assim de boa, sabe? Aí vou pra minha sala, pego projetos que é matemático, porque eu tô puto, né? E puta assim, meio... eu Sobe o nível de concentro atenção, mais e fico ali concentra. sozinho. Se é um dia mais de reflexão, que eu tô mais assim... bad mesmo, assim, mais triste, mais melancólico, é um dia que você, cara, se entrega a Deus muito mais fácil, né? Aí nesse dia, por coincidência ou não, para quem não acredita, eu sou acordado pela madrugada, Pra orar. me levanto do meu quarto, vou lá pro escritório na sala, meu irmão, me ajoelho, passo meia hora chorando, clamando, falando com Deus, né? Então, bicho, talvez você não chore como eu, mas quais são tuas forças e quais são tuas fraquezas? Aceita elas todas, pô. Mapeia essa porra. É isso. Sabe? Aceita tudo. Cara, minhas forças é o que eu mais vou pesar. A gente tinha uma mania antigamente, nós fomos criados assim, né? Você era bom em matemática e tava levando pau em história. Aí chegava em casa, teu pai dizia o quê? Vá estudar história, que você tá ruim. Mas eu sou bom em matemática, pô. Aí você tem que estudar história. Por quê? Porque o nosso modelo de educação lhe obrigava a isso. Você já saiu da escola, pô. E você continua executando as mesmas sabotagens de antes, né? A mesma programação que foi construída pra você. Você é bom em quê, meu irmão? Eu sou bom nisso, nisso e nisso. Então foca nisso, tá? Para liberar mais dopamina, mais autossegurança, mais autoconhecimento, mais autoestima. É nisso que eu foco, do que eu sou bom. Bicho, mas tem algo que eu sou ruim, que eu preciso muito. Beleza, dá um passo para trás, suporta a dor e aprende o básico daquilo que você precisa. Ponto, meu irmão.
Ponto. É o que eu disse no começo de projetos, né? Cara, eu sou bom de criação, eu sou bom de liderança, eu sou bom de gerência, eu sou bom de análise de novos negócios, fiz certificação nisso, fora do Brasil, no PMI e tal. Cara, eu sou genial em novos negócios. Desceu para operação, eu sou um merda, tá? Como eu falei, por um tempo que eu não tinha quem operasse, eu fui pagar o preço. E hoje, meu irmão, eu hoje estou munido de pessoas que é bom de operação, né? Que eu lidero, que eu encanto, que eu não sei o quê, e que eu entrego para operar. Tá tudo bem. E teve um tempo que meu nível de merecimento era tão baixo que eu achava que eu era um charlatão porque terceirizava a operação. Eu tinha que sofrer fazendo aquilo, pô. Eu tô aqui. Ó, gente, eu falei pra vocês que esse podcast ia ser uma mentoria, né? Eu falei uma aula, mas é uma mentoria. E assim, Thiago, cara, eu aprendo muito com você. Uma das dores, né? Porque assim, bicho, eu tenho essa necessidade de que algo que eu vendo tem que ser eu que vou entregar, porque é eu que tenho que provar que eu sei fazer. E eu sei o que eu sou muito bom, cara. Eu sei a área que eu sou. Você já chegou a ter inveja de um cara da tua equipe porque ele é melhor que você? Eu já. De não conseguir medir e ficar puto com o cara. É louco isso, né, velho? O cara trabalha pra mim, meu irmão. O cara é meu fã. E o cara executa melhor do que eu. Isso tem alguns anos já. E eu começar a ficar puto com o cara sem mapear, tá? Que a pior dor é essa, que você sente e não mapeia. Aí você tá convicto que você tá certo. Essa que é você fica louca. cego, né? Aí, com o tempo, né? Meu irmão, por que eu tô puto com o cara? Porque evidencie. Tudo que você sentir, evidencie. Pensamentos automáticos produzem emoções que geram ações. Você não controla o que você pensa. Ele brota. Né? Oriundo da sua vida para trás. Perfeito. Vai gerar uma emoção. Cara, a emoção, se você tá equilibrado, você evidencia. Sentir isso por quê? Verdade. Né? E aí você vai meio que ser intencional, que é uma palavra que está começando a crescer muito, né? Isso. Tem que ser intencional, tem que ser intencional. Cara, você vai ser intencional. E aí, uma reflexão para quem quer ser intencional. Cara, que horas que você come? Geralmente. Quando tá com Fome. Que horas que você bebe água? Quando sente sede. Quando sente sede. E dorme que horas? Quando sente sono. Você é intencional? Não. Não, você é reativo. Você sabe que beber água regularmente faz bem, comer regularmente retira seu apetite, melhora a absorção do alimento e faz você comer menos besteira. E dormir bem, falamos aqui no começo, né? Cara, regula a tua vida e te faz viver mais. Aí você reage. Ah, mas não tô com sono? Não tá com sono? Deita, fecha os olhos, tá? Começa a mentalizar, respirar fundo. Vai vir o sono, pô. Seja intencional até pra dormir. Pois é. Então, assim, quando você é intencional, você começa a controlar algumas coisas, né? Então, assim, cara, por que eu tô com raiva? Né? Seja intencional, evidencie, torne evidente. Eu tô com raiva do cara, deve ser porque eu era muito bom nisso, né? Interiormente eu julgava que eu era o cara mais top nesse assunto e eu achei um cara que é meu estagiário que é melhor do que eu, tá? Mas por que é melhor do que eu? Porque o cara é meu fã, começou a aprender comigo, ele tem outros conhecimentos que eu não tenho, que combinados com isso que eu ensinei, fez o cara exponenciar e o cara tá comigo. Cara, então, ao invés de ser puto com o cara, leva ele pra almoçar, tá? E faz ele visualizar um crescimento Junto com você. Vai ser teu sócio um dia, se for o caso. Saca? Cara, isso serve tanto pra parte prática de curto prazo, de você não perder o cara, como serve para que você mude seu mindset e construa uma vida plena, pô. Porque a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Né? Então, se você é um cara que reage ao sono, ao alimento e à água, você vai reagir a tudo, pô. Aí, quando você evidencia isso, você não muda de hoje para amanhã. Mas você já tem um conhecimento, né? Quais são as áreas e as etapas do conhecimento? Né? Você tem o não sei que não sei, que é quando está num lugar que você nem sabe que existe. Eu não sei que eu não sei. Eu nem busco esse conhecimento. Era eu antes com as emoções, né? Nem sabia que existia esse controle. Então nem procurava. Aí tem uma segunda etapa que é o eu sei que eu não sei. Mas eu sei que eu não tenho isso aí. Mas eu sei que existe. E eu quero. Isso tem um processo, né? Não é ligar ou desligar. Você vai ter que construir isso com o tempo. Né? Depois você tem assim, o eu sei que eu sei. Né? Dirigir serve muito para isso, né? Quando você era criança, sei lá, bebê, você nem sabia que existia carro, né?
Num dado momento você falou, cara, existe carro, mas eu não sei dirigir carro. Aí um momento você começou a aprender. Aí você sabia dirigir, mas era uma direção muito pensada, né? Eu sei que eu sei, eu sei que eu sei. E depois você foi para eu não sei que eu sei. Por quê? Porque você internalizou num ponto que você veio hoje para cá dirigindo. Automaticamente. Mas você não sabe como foi que você chegou aqui, se eu lhe perguntar o processo que você executou. Porque ficou instintivo, né? Então, cara, tudo no conhecimento passa por essas etapas. Tem uma ignorância, né? Tem um desejo de conhecimento que você já sabe que existe, né? Tem a experiência que nós falamos ali, né? Que nenhum conhecimento provém, existe sem a experiência. Então, a experiência é essa construção desse conhecimento e chega numa hora que o teu conhecimento sai. A gente não brifou o que é ser tratado. Perfeito. Mas foi um papo massa. Por quê? Porque nós temos um conhecimento vivido. Até porque só, nem falei no início, que eu normalmente falo, o nome do podcast é Unbox Cash. Sim. E o que é o unbox, né? É aquele ato que antigamente fazia muito de abrir caixa e não tinha muita previsibilidade na abertura de caixa. Você comprava Uma algo... surpresa ali dentro. às vezes vinha um Podia tijolo. vir um Eu falava, tijolinho. às vezes o cara, tô abrindo aqui. Ops, não era isso que eu queria, né? Então, a nossa ideia desse papo justamente era essa. A gente Muito legal. tem um lugar de decolagem e de pouso, mas a gente, na rota, a gente vai descobrir que muito difícil criar pauta com o Thiago Eugênio, porque você viu o cara falar de vendas, processos, emoções. Se juntar vendas, processos e marketing, eu garanto que eu tô na pessoa certa. Então eu tava dentro minha missão era essa. Gente, Thiago, cara, você é surreal, irmão. Obrigado, irmão, de verdade. E de verdade eu admiração tenho, só aumenta, né? eu tenho alguns orgulhos nesse aspecto. Um de você ser um cara da terra, você é de Natal, você é Potiguar. E eu hoje que eu já digo que você é um cara do Brasil, hoje você já é gigante. Obrigado. Outro é de eu poder ter a oportunidade de trocar ideias com você. Sempre a gente tá ali no WhatsApp, no direct, se alinhando ali, né? De verdade, eu tô falando isso aqui com muita verdade nas minhas palavras. Eu tenho uma satisfação em poder ter você de perto, assim. De poder ter acesso a Cara, você idem, tá? com constância. recíproco. Sempre que eu lhe mandei uma mensagem, você me atendeu, me respondeu. E tive uns prazeres de trabalhar para você também, tá aí atrás da capa dos seus projetos, né? Do arte de vender o ano todo. E tem um que você fez que não saiu ainda, né? Não saiu ainda. Surpresa pra galera. Cara, pra mim é uma realização, assim, poder... Você entra dentro dos meus cases, assim, tipo assim, cara, esse cara aqui, eu já trabalhei com ele, já trabalhei pra ele, e eu fico muito feliz, irmão, muito feliz, e eu sei que essa jornada que nós estamos construindo, a sua principalmente, ela tá só começando. Perfeito. Aqui eu consigo olhar pra você vê um cara, você maior do que você é. Obrigado, Não falo na sua estatura, mas eu falo assim, de alcance, né? De coisas que você vai construir. Todas as vezes que eu sento com você, irmão, você tá mais gigante. Você aprendeu algo novo, você está executando algo novo e está te colocando em outro... O homem tá cheio de projeto novo, podcast, rádio, Cara, tudo. tem a rádio aí, né? Que pra mim foi um desafio. Fala um pouquinho aí da CBN, né? Você tá num projeto na rádio. CBN, Hora de Empreender, toda quinta-feira às 18 horas. Das 18 às 19 horas, Hora de Empreender, CBN Natal 91.1. Cara, é o momento do empresário potiguar. Que legal, cara. A gente só fala de negócios. Hoje é uma quinta-feira, né? Por coincidência, vamos estar hoje com o Jorge Medeiros, do Rede Mais, um cara que, meu irmão, tem uma história de vida linda, né? Que alcançou um patamar fora da curva, né? Que transformou o jeito de se fazer isso no mercado de Natal, logística, cooperativismo e tal. Genial. Para mim é um desafio gigante, porque você nunca tá livre, né? Daquelas dores antigas. Então, cara, vai com medo, velho. Meu avô foi comunicador, radialista. Uma das minhas emoções no dia lá no primeiro é porque meu avô gravava praticamente no mesmo estúdio que eu tô gravando. Caraca. Né? E eu não tinha nem o sonho na época de ser um comunicador, porque, cara, eu era gago, né? Já então, começa lá por aí, massa. né? Então esse é muito legal. A gente tem, que eu comecei a falar, mas não falei do Enemo Morel, né? A gente tem uma sociedade acontecendo, eu possivelmente venda a Sling, boa parte dela. Eita, É um grupo- aqui tem uma novidade aqui. Que Informação eu, nova. você vai falar, fala da Sling, né? Como é que tá a Sling? A gente tá. A Sling tem 1 ano e meio, né? Começamos ela em março do ano passado, com clientes de fato. Desenhamos ela por 6 meses, né? E depois lançamos ela em março do ano passado.
Cara, um sucesso legal, mas é aquela coisa. Aí é para um outro podcast, mas é a maneira como você escala negócios, né? Você testa ele pequeno, prototipa, faz o MVP, dá o ROI. Cara, é legal, tá perfeito, tá. Agora escala. A gente fez isso 1 ano e meio, né? E a intenção de ir procurar o Animal e tal, porque hoje nós já atendemos, eu não vou dizer a maior parte, mas uma boa parte de pessoas que fazem mentorias, que fazem imersões, já usam nossa ferramenta. Por quê? Porque na imersão de Animal são 200 pessoas que querem aprender a fazer eventos por mês. E como o cara que eles vão lá aprender usa a minha, depois fica fácil de escalar. Nossa. Ele viu isso, a gente casou. Será que o amigo tem intenção nas coisas que faz? Percebe? Então, assim, tem que ser pensado. E por último agora, e talvez assim a coisa que mais está queimando meu coração hoje, né? Eu estou desenhando ele. Ainda eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa que ligue negócios e esse propósito cristão, né? De juntar gente boa realmente, né? De pássaros iguais que voam juntos e tal. E há uns meses atrás meu coração começou a queimar. A gente começou a escrever um projeto para isso, né? É um projeto meu, assim, particularmente falando, que vai se chamar Altares. A ideia, se tudo der certo, é lançar ainda em julho. Tem a ver com aquele comentário que eu coloquei lá naquele material que você publicou? É sobre aquilo que você comentou. Você nem sabia. E aí o Altares é uma confraria, é um movimento, tá? Eu quero pegar tudo que eu tenho hoje de cursos, de imersões, né? E trazer para esse propósito. Qual é a diferença de um Altares para um Summer, por exemplo? Altares é algo maior, não é só uma imersão, tá? Mas vão ter imersões também, tão boas ou melhores do que a do Summer, mas sempre com uma pegada de trazer essa coisa não só do crescimento empresarial, mas de levar o empresário para o mesmo tamanho da empresa dele, né? E com esses princípios de usar a base bíblica, de falar sobre família, de saber se esse cara está bem em casa, se ele está bem de saúde, né? Se ele está bem espiritualmente e tal. Não é invasivo, a gente não quer entrar nisso forte com ninguém. Não sou pastor, não sou líder religioso, né? Quem não tem o seu que busque isso, porque é importante. Mas não é o caso. Mas a ideia é de juntar gente boa que quer crescer, tá? Porque eu tenho dito isso muito onde eu passo. Cara, Deus tem para nos dar tudo que nós queremos, pô. Verdade. Agora, ou você não está pronto para receber, tá? Ou você acha que não aguenta receber aquilo. Você falou algo em abundância, né? Você falou isso, eu tive a oportunidade nesse último final de semana, para quem está assistindo já vai ter passado, mas eu fui convidado, ministrei uma palavra lá numa igreja nossa, lá aqui no interior do estado. E enquanto eu estava buscando uma palavra para levar lá, Deus me trouxe mensagem sobre transição, né? E aí me levou para a história de Abraão. Da promessa que Deus fez a Abraão até o cumprimento, foram 25 anos. É isso aí. Num estágio de vida onde Abraão já estava com 75 anos. Ele recebe uma promessa que seria pai, aos 75 anos. E a promessa se cumpriu quando ele estava com 100 anos. Perfeito. Ou seja, quais foram os processos que Abraão teve que sustentar até que uma promessa, uma visão que Deus deu a ele, fosse cumprida? Perfeito. E aí ali Deus me mostrou que foi, primeiro, mudança de ambiente, porque começou com sai de onde você está e vai para outro lugar. Segundo, foi com mudança de expectativa, porque o primeiro questionamento que Abraão trouxe para Deus não tem condições. Eu sou idoso, sou velho já. Minha esposa é estéril. Além de idosa, é estéril. Nunca teve filho, vai ter agora, né? O outro ponto que Deus trouxe para Abraão foi o cumprimento real da promessa, né? Deus mostrou que é possível, vai acontecer. E por fim a promessa aconteceu, se cumpriu, mas eu preciso provar teu coração. Perfeito. E aí o ponto final foi que Deus falou assim, Abraão, agora me dá o que eu lhe dei. É isso aí. Aí a promessa, porque aí eu acho que foi quando Abraão se tornou completo, foi dizer assim, ok, mais importante do que você me prometeu é quem me prometeu. Então, perfeito. Quer de volta? Toma aí, ó. Caraca, perfeito. Isso que você tá falando agora, não sei se Júlia lhe contou que a gente viveu esse final de semana, mas eu fui para uma conferência da minha igreja e Deus me deu uma palavra sobre isso, mano. E aí eu não sabia dessa história. Eu tô escutando isso aqui agora. Eu vou ter que contar agora e vai contextualizar tudo. Deus falou para mim que o meu ministério ele foi ativado quando eu descobri o câncer do meu filho. Caramba, cara. E aí é desafiador, né, escutar isso, não é uma coisa tão simples, né? Ele falou assim, ó,
A tua zona de graça. Primeiro eu tive uma visão, isso era sábado de manhã. Isso é pra quem acredita, tá? Porque às vezes você essa parte do podcast. Talvez acabou o podcast Essa parte do oficial. podcast só fica quem Agora- acredita. Eu tive uma visão e eu vi o meu filho com mais ou menos 15, 16 anos, com o braço direito levantado. Ele não tem escápula, então isso é humanamente impossível. Com o braço direito levantado, ministrando na vida de centenas de jovens. Meu Deus. E aí essa visão me assustou na hora. Eu fiquei, caraca, mas eu tava orando sobre outra coisa. Tava orando sobre trabalho, família, viagem e tal, não sei o que. E Deus me deu essa visão. E aí eu, putz, Deus, o que é que você quer falar comigo, né? E aí, logo em seguida, Deus falou assim, eu ativei o teu chamado, o teu propósito de vida no dia que você descobriu o câncer do seu filho. E aí eu, caraca, então o Miguel é a ponte da parada e tal, e faz parte, de fato, a mentalidade, o crescimento, a história de vida, a forja. E aí, tipo, eu costumo dizer hoje que eu transformo os desafios, as dores que ele me dá em trampolins. Então, se ele me der uma muralha, eu vou rodar 7 voltas e tá tudo certo e vamos embora. E se ele me der outra, a gente vai fazer acontecer. E eu entendi que esses desafios eles só me fazem crescer. Então, eu não murmuro, eu não questiono o que ele me dá. Eu recebo da melhor forma e dou o meu melhor pra isso. E aí, quando ele mostrou essa visão, eu olhei pra minha esposa e falei, caraca, Deus me deu uma visão, velho. Ele falou que a gente foi ativado, nossa vida foi ativada quando a gente descobriu o câncer do nosso filho. E isso salvou meu casamento. Eu não posso falar isso pra qualquer pessoa, que as pessoas não vão ter maturidade pra entender. Perfeito. Mas... Tá falando isso só pra alguns milhares de pessoas, mas tudo Em bem. nome de Jesus, mas isso salvou meu casamento, isso transformou minha vida, transformou a vida do meu filho. Meu filho é um completo milagre, ele vive tudo plenamente, ele já levanta os braços, o que era impossível. Caramba. Miguel faz flexão, irmão. Miguel faz flexão, Miguel faz polichinelo. Ele tava fazendo aqui essa semana. E porque isso que você tá falando faz muito sentido, porque na hora ela falou assim, Júlia falou pra mim, mas Deus me disse uma coisa. Deus me deu a passagem de Abraão e falou que nós tínhamos que estar dispostos a entregar nosso filho para poder viver o nosso propósito. Eu fiz, ele me deu uma visão e ele tá te dizendo isso. Eu fiz, ele tinha acabado de dizer para mim que assim como Abraão teve que ter a graça, a entrega, a coragem de devolver aquilo que Deus já tinha prometido e entregue, Deus prometeu, meu filho, mas ele também, de certa forma, só quem já passou por isso sabe, o medo da morte, o medo de perder o seu filho é gigantesco. Perfeito. E ele falou assim, em nenhum momento, Tiago, a gente, sem demagogia ou sem querer dar uma de super-homem aqui, eu não tive medo, eu tive convicção. Eu sempre entendi que aquilo era meio. Aquilo nunca foi o fim das coisas. No começo do processo de Miguel, eu tive uma visão também. Deus, ele fala comigo através de visões. E eu tive uma visão e foi bem engraçado porque foi uma porta se fechando, uma cruz, um X, assim, em sangue, e dizendo assim, teu filho não está morto. Ele está guardado, mas você precisa passar pelo processo. Uau. E aí, não significa que o processo ia ser fácil. Não significa que o processo ia ser menos doloroso. Eu teria que passar por ele da mesma forma. E foi extremamente doloroso. 14 químios, 90 noites de hospital, 10 dias de UTI, mais de 150 furadas. Escutar seu filho, mas você não me ama porque você tá me furando, e enfim. Mas foi o meu processo. E de verdade eu não acho que ele me tornou melhor do que ninguém, ele só me tornou único. É a minha história. Perfeito, é isso aí. E quando Deus ele deu essa visão e você tá falando aqui agora, eu fiquei, caraca, então faz muito sentido. É exatamente, estamos na mesma linha. Quando você tá disposto a sacrificar, a dar, a entregar exatamente aquilo que Deus muitas vezes já te confiou, não é sobre entender, é sobre obedecer. Cara, viver com Deus é muito louco, né, bicho? Porque assim, cara, isso que você tá falando aí, eu nunca passei por algo bem parecido, mas só em conceber, né, já me emociona. Viver com Deus, quanto mais você busca esse crescimento, e eu entendo quem não busca, porque é inerente ao homem se sentir maior ao ponto que Deus abençoa, né? E aí chega uma hora que ele se sente tão grande que parece que não foi Deus que estava abençoando, né? Então, assim, eu entendo quem não quer crescer. Quem quer crescer tem mais essa responsabilidade, né? De entregar a Deus tudo, né? Mas viver com Deus é louco porque nessa corrida toda você tem que entender que, cara, é dele, por ele e para ele, né? Perfeito. Que ele é que é o cara, meu irmão. Que você é só um instrumento, né? E aí, muita gente tem buscado hoje a graça do Senhor, né? Tem buscado talvez até fugir das suas dores, dos seus traumas, dos seus demônios, dos seus medos, mas não tem realmente conhecido a Deus, né? Perfeito.
Eu vou também dizer um aqui agora, que assim, cara, para quem crê, a honra é dele, a glória é dele. Quando minha filha nasceu, foi minha filha mais velha, foi minha pior crise financeira. Eu tinha 23 anos de idade, eu tinha saído do emprego, onde eu falei que eu era gerente de uma empresa gigante aqui de Natal, que era a Smile Saúde na época. Eu tinha sido gerente lá com 21, saí com 23 e eu me achava o cara. Minha filha 23 nasceu, anos, gerente de uma empresa gigantesca. Salário tinha muito tudo alto, que queria. Projeção, eleito The Best of the Year num prêmio que teve aqui naquele ano. Enfim, na minha cabeça, tal. Mas eu era o cara que evangelizava na rua quando me converti com 18 anos. Né? Então era fruto da minha obediência. Da mão de Deus. E do meu alinhamento com o que Deus queria para mim, né? E aí minha filha nasceu com uma alergia à lactose muito alta, tomava um leite que era R$51 a lata, isso em 2004. Era dinheiro pra caramba, o salário mínimo era R$365. Ela consumia de leite por mês 800, porque minha esposa teve um negócio no seio que saía sangue. Uma fissura, né? Esqueci o nomezinho agora que tem. Então ela não podia amamentar, tinha que ser leite. Como ela tinha alergia a todos os leites, tinha que ser esse importado e tal. E, cara, chegou uma hora que eu tava quebradaço, eu não conseguia faturar no mês o dinheiro do leite da minha filha, R$800, que daria quase 3 salários mínimos, né? E era o cara que a minha média salarial em 2002 foi R$5.500. Então eu era um boy de 22 anos que tinha uma grana gigantesca, pô. Eu tinha meu carro, coloquei turbo, comprei apartamento, cara, eu vivi uma vida legal. E eu me lembro que Deus começou a me quebrar. Então, quando eu digo que viver com Deus é louco, é porque receber de Deus, né? A parte boa é massa, né? Aceitaste o bem de Deus com prazer, né? E o que ele está falando agora, o que ele está lhe dando agora, você não vai aceitar, né? E eu comecei a orar muito. E eu me lembro que eu levei minha filha no médico, o doutor Jorge Simonetti, daqui de Natal. E o doutor Jorge disse assim, olha, ela não pode tomar um outro leite, ela só pode tomar esse leite. Aí eu disse assim para ele, doutor, me diga uma coisa, e o filho de pobre? Como é que ele faz? Porque, cara, morre. Aí ele disse assim, ele disse, Deus sabe o que faz. Filho de pobre não tem isso, não. Eu tava com o meu moral tão lá embaixo que eu... Tá bom, eu peguei minha filha, minha esposa, fui pra casa. Carro da minha sogra emprestado, morando na casa do meu sogro nessa época. Né? Então, cara, você passa por tudo. Cheguei em casa, botei minha filha na cama, fiquei só olhando pra ela, ela tinha... sei lá, 2 anos, eu acho, mais ou menos. Não, menos, um ano mais ou menos. E eu olhei assim, ou menos de um ano, enfim, ela só tomava leite nessa época. 1 ano, 11 meses, sei lá. E eu fiquei questionando pra ela assim, e me deu, aí assim, a loucura, tá? Me deu uma fé na hora que eu não sei de onde veio, não. Eu nunca senti aquilo na minha vida. Eu peguei minha filha, coloquei nos braços, levantei ela assim pra cima e fiz uma oração de segundos. Eu me lembro mais ou menos o que eu falei. Eu disse assim, Deus, tu conheces a minha condição. Tu já me abençoaste no nível que eu nunca achei que fosse ser abençoado. E hoje eu passo por uma situação que eu nunca achei que fosse passar. Eu não pedi Gabriela. Foi o Senhor que me deu. E ela é tua. E eu não aceito isso. O Dr. Jorge disse que filho de pobre não tem essa doença. E a minha filha hoje é filha de pobre. Então eu quero que o Senhor cure ela agora. Em nome de Jesus. Eu não gritei, eu não esperdiei, foi só isso. Quando eu voltei, minha filha, nasceu em mim uma coisa assim, e por ser um cara de conformidade, né, eu sou um cara muito de passo a passo. Eu disse assim, amor, faça para ela uma mamadeira de leite ninho, e minha esposa se recusou a fazer. E eu insisti, faça porque minha filha está curada. A Gabriela tomou esse leite ninho naquele dia, e ele disse que se ela tomasse leite que não fosse daquilo, ela ia ter muita reações. Cólica, ia ter reações, né, de fezes e tal. Cara, minha filha não teve nada. Minha filha toma leite até hoje. A minha filha colocava um relógio no braço, se fosse de borracha, quando tirava o relógio tinha uma urticária no braço dela da alergia. Nós passávamos um pano no quarto dela todos os dias. Porque se ficasse um fiapo, ela tinha crises. Minha filha uma vez comeu uma batatinha frita que estava próxima, não estava nem encostada não, de uma tigela de camarão. E talvez o vapor, talvez sei lá o quê. Ela comeu isso, ela teve edema de glote. Cara, depois desse dia, minha filha não teve mais nada até hoje. Ela come camarão, ela come caranguejo até hoje. Então, assim, você pode dizer que eu sou um fanático religioso, você pode dizer que eu sou um maluco, você pode dizer que eu sou um pai que ama demais a filha e que tem uma explicação para isso. Cara, talvez tenha, eu não sei. Porque Deus age como ele quiser agir.
Ele usou Saca? uma mula. O que eu sei é que Deus fez na hora que eu pedi a ele. Se é porque foi coincidência ou não, não sei. Eu sei que mesmo que tenha sido coincidência, ele fez porque foi na hora que eu pedi a ele. Né? Então, assim, cara, é louco servir a Deus porque você vive esse tipo de coisa que fortalece a sua fé, mas em outro momento você é aprovado, porque ele está lhe calibrando o tempo todo, né? Então, assim, eu aprendi a viver o melhor que eu puder viver, tá? Me sentindo o cara mais imerecedor da Terra. Tanto é que quem me conhece de perto, quando me pergunta como é que eu estou, a minha frase é sempre: estou melhor do que eu mereço. E eu já fui criticado por gurus da PNL por isso. Não diga isso não, porque isso atrai. Digo, cara, você não entendeu. Eu realmente não mereço. Aqui eu tô falando sobre outro aspecto, que é sobre graça. graça. Eu tô falando de mim, tá? Eu não mereço o que eu tenho. Foi Deus que me deu. Isso não quer dizer, tá, que eu vivo de maneira flagelada. Não, eu quero muito mais. Sem dúvida. Eu quero muito mais. E se ele quiser me dar, eu tô aqui para receber. Qual é o meu acordo com o Senhor? É que eu vou me preparar para tudo que eu quero. E ele resolve se vai querer que eu alcance isso ou não. Se isso é da vontade dele ou não. Ponto, senhores. É só isso. Eu vou me preparar. Ah, porque isso? Não, eu vou buscar riqueza. Eu vou buscar tudo que eu quero. E o mais louco de tudo, pô, em alguns momentos da minha vida eu pude ter coisas que para mim perdeu o valor, perdeu a referência, perdeu a necessidade, sabe? Cara, eu não quero isso. Eu não quero mais estar viajando e tendo que postar porque eu tô... Não, eu só tô curtindo, velho, minha vida. Sabe? Aquilo que é para fazer eu faço, que é para aprender eu corro atrás, também evito, também furo, também procrastino. Tá? Mas, cara, sempre que eu percebo... Sejamos reais, né? A vida ela é assim, ela tem seus desafios. Tiago trouxe, quando a gente vive com Deus, algumas coisas de fato não são explicáveis. Algumas coisas de fato Deus se recusa a dizer, né? Até porque, voltando para o ponto que eu trouxe, quando Deus fala para Abraão, só falou sai, ele não deu um plano, não. Perfeito. Sai daí, vai para um lugar que eu vou mostrar. Tá, mas eu saio de casa, beleza, eu levo roupa de frio, eu levo roupa de calor, eu começo indo pela esquerda ou pela direita. Irmão, eu só Sai de dei, casa. a palavra foi só uma, saia de onde você tá. Perfeito. No caminho, você vai encontrando outras, eu vou desbloqueando outros momentos da nossa jornada, da nossa história. E eu acho que cada um aqui, Marcão tem a sua história que é única. Cara, você compartilhou um pouco da sua história que é única, eu tenho a minha história que é única. Só que eu acho que mais de tudo, eu acho que o que tornou isso aqui mais legal é porque a gente crê que um que é único governa todas essas coisas. Eu costumo dizer que o que nos aproxima é muito maior do que nos afasta. Perfeito. Essa é a minha frase. Eu sempre falo isso para Gustavo. Gustavo, a gente teve muitos desafios e muitas distinções, mas o que nos aproxima é muito maior do que nos afasta. Isso. Eu creio que disso eu falo muito. Sempre que eu tenho Deus, ele sabe o que é e o que ia ser. Né? Porque, cara, a gente pode ter mudado o plano. Ele sabe o que ia ser. Né? Mas a gente decidiu ir por outro caminho e ele sabe o que é. Ele sabe o que ia, sabe o que era, sabe o que pode acontecer. Então, se deu uma coisa que Deus sempre colocou e eu internalizo e creio, isso é Deus não perde o controle. Isso aí. Tipo assim, isso aconteceu, Deus não viu. Não, cara. Tá tudo tudo sob controle. Perfeito. Você pode não estar conseguindo enxergar o macro, né? E não romantizemos, você pode estar colhendo consequências das suas decisões. Perfeito. Mas Deus queria isso pra mim? Cara, isso é uma consequência de uma tomada de decisão sua. Só mais um ponto, que isso pode ir pro ar e pode não ir pro ar, e é uma loucura minha, né? Eu sou um ser pensante e eu leio muito a Bíblia e tem coisas que eu vou construindo na minha comunhão com o Senhor e na minha realidade com Deus. Como é que eu creio nas coisas? Eu acho que a coisa mais importante que Deus deu ao homem foi o livre-arbítrio. E ele deu isso por um motivo muito claro, que a gente às vezes fala pouco sobre isso. A maior bênção do ser humano é o livre-arbítrio. Você pode gostar mais de uma outra coisa, mas tudo que veio por causa dele. Senão você seria um fantoche, pô. Perfeito. Né? Mas como Deus queria lhe amar, e o amor traz um orgulho, né? Para Deus não, mas traz uma expectativa, né? Que é o futuro. Para eu lhe amar, você não pode ser um robô, pô. Senão você está fazendo só o que eu mandei porque eu mandei. Você está reproduzindo uma programação, né? Eu acho que não é então, isso. Como Deus queria lhe amar, também queria ser amado por você, ele disse, cara, tá aí, tu vai fazer como tu quiser. Então, a partir do livre-arbítrio, vem todas as coisas. Então, o que é que eu não aceito muito bem? Não é que eu não concorde, o que eu só não aceito. É que tudo que eu faço foi direção de Deus. Não. Né?
tudo que eu faço foi permitido pelo Senhor, como você falou. Existe vontade permitiu. e permissão, né? A gente tem que trabalhar isso de maneiras Porque diferentes. algumas pessoas começam a julgar assim, Tiago tem muito e eu tenho pouco, né? Isso. Marcão passou com Miguel por uma situação... Cara, o que eu vejo é o seguinte, Deus ligou o mundo, ele deu o play, né? Colocou Adão e Eva lá dentro, né? E a turma começou a fazer um monte de coisa. Então, algumas coisas que eu vivo porque o meu livre-arbítrio me permitiu viver. Perfeito. Eu fiz escolhas, né? E muitas delas eu não coloquei diante do Senhor. Perfeito. Principalmente aquelas que eu achava que eu dominava. Perfeito. Né? E aí ela teve uma cadeia de reações e foi... Que tanto podem pra ter mim sido quanto pra pessoa positivas ou negativas, que dependeu de você. mas ela gerou Ele só permitiu algo, que né? acontecesse. Perfeito. Né? Então, muita coisa que você vive, eu gosto de defender essa ideia. Aquela passagem está lá em Jó, né? Jó 1, quando diz que Satanás vem de rodear a terra e passa ali perto de Deus, e eu gosto de imaginar assim que Deus está no muro, né? Assim, olhando para a terra, tal, vendo Jó. E aí, quando o Satrica passa, ele diz: Ei, tem visto meu servo Jó? Percebe o orgulho que a gente falou no começo ali, né? Aquela coisa de, cara, eu amo Jó, ele é top. Aí eles também, né? Você deu a ele tudo e tal. Mas percebe a emoção de Deus com Jó. E quando você vai ler Jó, você entende porque que Deus estava tão feliz com Jó. Porque, cara, é o cara mais rico da terra e o mais fiel. Era o cara que sacrificava no outro dia pela manhã, após uma festa à noite dos filhos, porque talvez os filhos tivessem feito alguma coisa errada e ele ia sacrificar de manhã ao Senhor. Né? Então, cara, é um cara de vida ilibada, de vida pura. Né? E aí, assim, Deus amava o cara por quê? Quem foi que construiu toda aquela vida linda? Foi Deus que fez pra ele? Não, pô. O cara tinha passos muito coerentes. Aquilo foi resultado da vida que ele decidiu viver, né? Então, assim, eu gosto dessa realidade. Uma vida guiada por Deus, colocou ele naquele lugar de posição. Deus o abençoou e ele buscou... Permitiu que ele construísse aquilo, né? Algumas vezes, com certeza, livrou ele. Ele não tá nem vendo, mas aqui não, pô, aqui, pá, né? Porque Deus vai fazendo assim, mas de um modo geral, parte da condução da sua vida está na sua mão. E eu gosto disso para explicar algumas coisas de por que algumas pessoas estão com Deus há tanto tempo, né, e não conseguem sair da mediocridade. Não é porque Deus não lhe abençoou, é porque é o teu mindset, o teu jeito de pensar, as tuas dores da alma, né, as tuas travas, é muito maiores do que a tua vontade de chegar lá e de bem crescer. Simples, porque só tu não estudou pra prova, pô. Pois é. Tu quer passar na prova e tá orando pedindo pra Deus se abençoar pra passar na prova. Porque Deus não fez, cara, querido, vamos separar, vamos combinar assim, deixa de mimimi, porque Deus é Deus. Né? Ele não precisa de você pra nada. Agora, se você precisa dele, meu irmão, comece a fazer por onde, bicho? Faz a tua parte, né? Serve ao Senhor com alegria, entrega a Ele a tua vida, Ele conhece teu coração, teus motivos, tuas motivações, porque é que você quer o que você quer, e Ele vai permitir que você tenha, Thiago, e vai lhe dar. Eu creio que Deus dá. Isso aqui poderia virar um culto, tá? Mas... Eu sei que a gente tinha... 2 podcasts já. Você falou que... Puxou Jó, a Bíblia fala que ele era um homem manso. Né? Perfeito. Mateus capítulo 5, quando Jesus vai falar do Sermão da Montanha, ele fala: bem-aventurados os mansos, porque eles o quê? Herdarão a terra. Lá quando você vai ver, tem aqueles versículos cruzados, né? Sim. Se você abrir sua Bíblia aí, Salmos, Mateus 5, se eu não estiver enganado, que é esse versículo, vai estar apontando para Salmo 37. Aí Salmo 37 vai ter o salmista Davi falando o seguinte: o que é mansidão? Perfeito. Salmo 37 vai explicar o que é os mansos que Jesus estava falando no sermão. E aí, quando a gente costuma ler isso, a gente vai entender que mansidão é aquele cara que é leso, que aceita tudo e todo mundo e que tá tudo muito... é passivo. Perfeito. E mansidão, que Jesus aponta, não é passividade, é intencionalidade. Perfeito. É algo que você falou aqui no início, é força contida. Isso aí. O original da palavra mansidão, lá no hebraico, que está escrito lá, é uma força contida. Eu sei que eu controlo todas as minhas energias. E aí o Salmo 37, 5, o versículo 3, 5 e 7, ele vai descrever exatamente quais são os pontos que tornam um homem herdeiro de uma terra, ou seja, um homem bem-sucedido, que faz com que Jó fosse o que foi. Perfeito. E tem esse controle,
Salmo 37, versículo 3 vai dizer, espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. O 5 o 4 diz, deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. O 5 vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o 7 vai dizer, entrega, confia e espera. Então, o segredo tá nisso. Eu entrego, eu confio e eu espero. Só que o espera não é sentado, pega seus planos, perfeito, pega tudo que tu tá movendo e girando e coloca aí diante de Deus. Mas continua movendo e girando. E espera que Deus vai dizendo assim, ó, agora vai pra cá, agora vai pra cá. Mas vai se preparando e vai organizando a vida e vai fazendo. Então... eu não sei, esse não era o... Não era a temática não era de o hoje. plano, mas, cara, quando você tá do lado de pessoas lógico, que tem lógico. tá em outro estágio da vida, é isso que gera de resultado. Eu poderia ficar aqui a vida toda falando, mas eu sei que o Thiago ele já me deu um horário de compromisso. Vamos deixar isso em aberto, porque teremos outras oportunidades de gravar outros podcasts, né? Pra gente encerrar, Thiago, eu deixo você aí com as suas últimas palavras. Eu quero ser intencional nessas últimas palavras. Thiago, primeiro te agradecer por você ter vindo, por ter contribuído, por mais uma vez. Eu não errei. Eu sempre aprendo quando eu sento com você. Mas eu queria que você fosse intencional nessas últimas palavras. Queria que você falasse para as pessoas mais importantes da sua vida, sua família. O que elas podem esperar do Thiago para os próximos anos, irmão? Cara, minha família já sabe, né? A gente fala muito sobre isso. E aí, como eu sempre pego ganchos, né? Eu vou trazer mais um. Mais uma dica aqui, mas pegando em cima disso. Por que eu digo que minha família sabe o que esperar de mim e o que é que eu espero dela? Como que a gente constrói isso? Você falou no começo ali da intenção da esposa de sentar, você quer o que é de mim, tá? Tem uma brincadeira que a gente faz há muitos anos já. Minha filha mais velha está com 21, né? A gente faz isso desde que ela era criança. Que é entre o Natal e o Ano Novo. A gente senta lá em casa, faz um almoço nosso, eu, minhas duas filhas, a minha esposa e a minha mãe, que mora conosco, né? Que moramos juntos. E a gente faz um almoço ali com elas, um almoço simples, né? Onde a gente serve elas e brinca e tal. E tem uma dinâmica que é de projetar o ano seguinte. Então, a gente pega papéis e vai escrevendo. Eu quero o próximo ano perder peso. Eu quero aprender uma nova língua. Eu quero ver minha empresa de tal tamanho. Minhas filhas, eu quero passar no Enem. Eu quero concluir o segundo ano. Eu quero isso, eu quero aquilo. Minha esposa, minha mãe, papapá. A gente guarda tudo isso, não lê. Né? A gente guarda isso e espera um ano. E aí, no almoço do ano seguinte... A gente, antes de escrever aquilo que a gente vai escrever, a gente faz o almoço e tal, e no momento que vai lá brincar, abre os papéis, cada um pega os seus e vai ler. Cara, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz e tal. Então, a gente meio que projeta entre nós ali um compromisso, né? E vai meio que se medindo por isso. Então, assim, esse é um ponto. E minha família espera o que de mim? Sobre intencionalidade e coisas combinadas que façam sentido, eu tenho um propósito na vida, muito claro. Tá? Não sei se o nome seria propósito, tá? Mas é uma missão para mim, que é o meu sonho, digamos assim, então, sem ser propósito, meu sonho é chegar aos 80 anos de idade, tá? Olhar para trás e ver muito mais acertos do que erros. Eu quero olhar para trás e me orgulhar do que eu construí. Enxergar de onde eu saí, tá? Todas as desculpas que eu poderia ter usado para ser um delinquente, tá? E toda a força, toda a fé e todo o propósito que me moveu até os 80 anos de idade. Eu quero estar... Eu tenho esse cenário, tá? Eu nunca disse isso em canto nenhum. Só minha esposa e minha família sabem. Mas o meu cenário eu estou em pé no canto da minha sala com 80 anos de idade, numa casa, preciso nem dizer, né? Mega bonita, tá? Na mesa estão minhas filhas com os seus maridos, os seus filhos, tá? É um ponto difícil de dizer, não sei se minha mãe vai estar comigo, né? Eu com a cidade. Não é impossível, né? A minha esposa também ali com minhas filhas, os meus genros, os meus netos. E eu com esse sentimento que eu falei. Cara, Deus, muito obrigado. Olha onde eu cheguei. Né? Eu tenho uma família linda e eu achei que eu não fosse casar, porque eu nunca vi uma família constituída com mãe, filhos, pai. Eu não tive isso. Né? Então, o que a minha família e agora a sociedade, as pessoas que estão me escutando, podem esperar de mim é isso, Marcão.
Eu não vou dizer a você que eu tenho pessoas que só me amam, porque ao longo da vida, se você for escolher, tem pessoas que só lhe amam, você vai ter sido um babaca, né, e um cara frouxo que não comprou nenhuma briga. Então não tenho medo de dizer, e esse sou eu. Eu comprei algumas brigas, sim. Tem algumas pessoas que talvez não gostem de mim. Mas incrível, nenhuma delas pode me ofender de nenhuma forma. Nenhuma pode dizer que eu enrolei, que eu sacaneei, que eu fiz alguma coisa errada. Eu escutei Nenhuma uma delas. frase que é: seja irrepreensível a ponto que para falar de você as pessoas precisam mentir. Isso é fantástico. Seja foi um líder que me disse uma vez e eu fiquei, cara, qual é o meu próximo nível? Ele fez: seja irrepreensível a ponto que para falarem de você precisem mentir. Perfeito. Então, assim, cara, esse é o meu propósito de vida. Não gosto dessas coisas de que o propósito é ajudar pessoas e tal. Porque, bicho, quando o cinto aperta, tu ajuda primeiro você mesmo, né? Então, teu propósito não pode ser ajudar o outro. Não. Meu propósito de vida, cara, primeiro minha casa. Tá? Meu propósito de vida é minha casa primeiro. Eu quero minhas filhas com orgulho de mim. Eu quero elas bem criadas, sem trauma, sabe? Crescendo, ser quem quiser ser. A minha esposa comigo até o fim da vida, me amando, me admirando, cuidando de mim, eu cuidando dela. Tá? A minha mãe que teve uma vida difícil por muito tempo, com uma vida boa, se orgulhando de mim, falando para as amigas que o filho dela é massa. Eu quero isso. Tiago, eu quero isso. Tá? E aí eu quero transbordar isso. Eu quero que esse modelo que eu quero para mim, eu consiga transbordar sobre outras pessoas. Pessoas com dificuldade que também tenham fé e tenham capacidade de construir suas famílias e crescer também e tal. Então, esse é o meu legado de vida. Chegar com 80 anos de idade, não sei por que essa idade, eu acho que eu vou viver até 80 anos. Vai ser pique Matusalém. É isso, senhores. Muito obrigado, tá, Gustavo? Cara, obrigado. Marcão, bom demais estar aqui. Cara, o podcast deu mais de 2 horas. 2 horas. Eu nunca me abri tanto conversando Glória no podcast, tá? Então, obrigado demais. Parabéns a vocês pelo crescimento. Parabéns pela intencionalidade, né? Pela vontade de crescer e pela missão. Não é crescer por crescer. Eu vejo em vocês pessoas que estão crescendo, estão fazendo mais pessoas crescerem, tá? Isso é muito lindo e é muito louvável. Obrigado. Eu não tenho muito o que falar. Eu quero só te agradecer, Thiago, mais uma vez pela oportunidade de nos servir aqui. Porque eu sei que seu tempo é corrido, seu tempo é ouro. Você é um cara de muitas coisas, está em muitos lugares. Quando ele abriu a agenda ali, eu falei, marcar um dia tal, a Rocha, não vou nem programar muita coisa. E obrigado de verdade, espero que a gente possa ter muito tempo de jornada juntos. Me coloco aqui à disposição, como sempre, de lhe servir também. Quando você botou lá a logozinha, eu falei assim, tem algo novo vindo aí, já mandei um comentário lá. Fico aqui mais uma vez, reforço isso, estou disponível para você, meu amigo. Para mim, eu faço isso com muita satisfação. Perfeito. Porque eu sei que plantando minhas sementes na sua terra, eu tenho frutos, eu colho frutos também. Amém. Viu? É isso. É isso, senhores. Fiquem com Deus, né? Que eu acho que não dá pra deixa eu só um negócio que pedir, né? Se inscreve no canal aí, compartilha esse podcast, curte, deixa um comentário. Marca aí, Thiago, falar um pouco das suas redes sociais aí, dos seus projetos, só pra galera te seguir aí. Cara, redes sociais eu atuo muito forte no LinkedIn, né? Mais do que no Instagram. Mas LinkedIn eu falo mais pro nicho de mercado, que é a parte de operadora de saúde, que é meu carro-chefe, né? E no Instagram, meu Instagram é @Thiago com H, Eugênio sem o E do G. Thiago Eugênio. É isso. Até o próximo Unboxing Cash. É isso. Valeu, galera.